Estamos chegando, chegamos! E aí, galera? Sejam bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso segundo episódio do podcast Chá de Belladonna. E, nossa, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez contigo, minha parceira Thaís, firme e forte nessa ação. Bom, e também já quero agradecer, nós queremos agradecer os patrocinadores, né, que nos permitiram realizar mais um episódio aí, dando apoio, suporte e acolhimento aí pra esse programa. Vamos falar da Checkmate. Checkmate, Escola de Jiu-Jitsu, fica na Avenida Mato Grosso, número 861, com aulas exclusivas para mulheres, crianças, turmas mistas. Quem quiser agendar uma aula experimental, só entrar em contato por esse telefone que está na tela, ou só chegar lá na academia e fazer o treino. Segundas e quartas, 16h30, treino exclusivo para mulheres, e terças e quintas, às 20 horas, também treinos exclusivos para mulheres, que é o objetivo aqui do nosso podcast, né? Difundir programas, esportes e ideias para mulheres. Total, né? E aí, caso você queira, né, tirar alguma dúvida, é só lá entrar no Instagram. Pode seguir a Checkmate também no Instagram, isso, né? Tem o Instagram da Checkmate. Do treino feminino, Checkmate, né? Girls, isso, muito bom. Segue lá. Vamos lá, gente. Empoderar quem empodera a gente. Bom, e aqui a gente tem Arte Suave Yoga, também nosso patrocinador com muito amor. Bom, quero convidá-los aí para participar, conhecer um pouco mais dessa prática maravilhosa. Se estiver interessado, entrar em contato, esse é o endereço também. Lembrando que nesse endereço também tem treinos, tá? De jiu-jitsu. Então, estejam convidados a conhecer o espaço e conhecer a prática de yoga Arte Suave. Então, vamos agora conhecer as nossas convidadas, as belas donas de suas vidas, que vieram aqui para contar a história de vocês, empoderar mulheres que estão do lado daí também, trazer um pouco da sua força, da força de vocês. Então, estão aqui com a gente a Franciele Prolo. Oi, gente. E a Cristiane Oliveira da Silva, nossas convidadas de hoje. Que para os íntimos, Fran e Cris. Fran e Cris. Muito bem-vindas, a gratidão aqui por muito estarem conosco. Pelo convite. Tá. Agradecer, Bruna, Thaís, muito obrigada. Vocês são duas mulheres aí porreta que inspiram muitas mulheres por aí. E vocês é um prazer também. estar aqui. Por isso são nossas primeiras convidadas, né, Bruna? Muita honra de vocês terem aceitado. Obrigada. Inclusive, é importante observar aqui, tá, gente, que o esforço da parte delas para estarem aqui foi grande, viu? Elas são, como mulheres fortes aí na sociedade, estão atuando, né, profissionalmente, né, tem seus compromissos, que é uma coisa que acaba, às vezes, não tendo um tempinho, mas elas encaixaram. Então, gratidão mesmo, nos sentimos honradas, né? Sim, a gente sabe como é difícil, né, como é corrida a vida de vocês, vários bastante. esportes, várias profissões. Eu gostaria de agradecer, né, as meninas, a Thaís, Bruna, pelo convite e parabenizá-las pelo programa. A ideia foi incrível. Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro episódio de vocês, bem bacana, né? Parabenizar a colega que, assim como eu, fomos convidadas sobre o tema de mulheres pelo mundo, né? Isso. E aí eu quero poder fazer jus a esse convite, colaborar para que a mulherada se empodere e entenda que ela pode estar no mundo, independentemente de sexualidade. Nós somos fortes. Exatamente, ela pode estar onde quiser, nós somos fortes. E eu me lembro bem de, no primeiro episódio, ter ouvido a Bruna e a Thaís falarem o quanto elas passaram pelo processo do empoderamento, né? Assim como Bruna, em uma das perguntas, disse que ela nasceu empoderada, mas ela passou por esse processo, né? Sim. E eu sinto isso. Eu nasci empoderada, só que ao longo do tempo, os anos me moldaram. E me molda até hoje. Sim. Nós somos moldados todos os dias, né? E quando eu decidi que eu ia cair no mundo, literalmente, né? Eu programei isso para minha vida, né? Então, eu espero poder partilhar aqui as minhas experiências e estimular que a mulherada caia no mundo também. É isso aí, é para isso que estamos aqui. A gente achou legal trazer esse tema Mulheres pelo Mundo, né? Porque
muitas mulheres têm medo de viajarem sozinhas, né? Então a gente quis trazer vocês que são duas mulheres que viajam muito sozinhas e podem trazer essas experiências aqui pra gente e mostrar para as mulheres que é possível sim, né? Que você não precisa ter um namorado, um cara, alguém pra ir com você. Você pode chegar aí sozinha, quero conhecer esse lugar, vou lá, quero fazer alguma coisa, vou lá e faço. A gente não depende mais de ninguém pra isso, né? Para começar, a nossa melhor companhia tem que ser nós mesmos, Com né? certeza, Sim. com certeza. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo para poder dividir outros momentos com outras pessoas. E, cara, é isso aí. A gente Inclusive... dá o que a gente tem dentro, né? Sim. Então, se você tá forte, tá bem, é isso que você transmite e leva pras pessoas. Exato. Dele. Inclusive, pegando um gancho no que a Fran falou, eu acredito que hoje, inclusive, eu tô conhecendo a Fran hoje, mas temos algo em comum, que é essa paixão, né? Pela liberdade, por ser livre, né? E eu acredito que, da mesma forma que eu, é a pergunta campeã. Você tá sozinha? Eu estou sozinha. Por que eu me lembrei disso? melhor. Pelo seu comentário. A minha resposta sempre é não. Eu estou em primeiro lugar na melhor companhia do mundo. Eu estou É isso. Adorei essa eu resposta. estou com Deus Adorei. e comigo mesmo. Por que estar com Tem melhor alguém companhia? fisicamente? A sua, primeiramente. Exatamente. Então, meninas, mulheres, se vocês decidirem cair no mundo, tomem isso como incentivo. A sua melhor companhia, você mesmo e Deus em primeiro lugar. Né? Eu acho que quando você entende isso, que você precisa se alimentar apenas de você mesma e de algo que te move, seja Deus, cada um com a tua fé, você vai aonde você quiser. Com certeza. Né? Você vai aonde você quiser, seja 100 quilômetros, 50, 1000, de Do navio, outro de lado moto, de do avião. país, do outro lado do eu mundo. gosto, exatamente, eu gosto de viajar. Seja de moto, de carro, Ser de... livre. Exatamente. A liberdade. E é exatamente essa situação, sabe, Bruna? É a gente entender que nós podemos ser livres e o que é essa liberdade. Aí, por isso que eu tô Chegou falando. nesse ponto. O que é a liberdade? Então, nós estamos aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês o que é ser livre. O que é ser livre? Então, essas mulheres são mulheres livres. Deu pra sentir a força aqui, entendeu? Muita força aqui. Mas além de viajar pelo mundo, vocês têm as muito suas mais. profissões também, né? Vocês têm a vida de vocês, então fale um pouco Que sobre só o que... uma pausa já acrescentando que não foi patrocinado a não ser por elas mesmas. Sim, Exatamente. Não tem, infelizmente, não tem patrocinador. Pedir desculpa Eu sou aí. a minha própria patrocinadora. Mas vamos pedir desculpa pro pessoal aí, né? Que nós começamos e não nos apresentamos de uma forma honrosa pro nosso público, né? Pro público do Café com Beladona. Lembrando lá o primeiro Chá de Beladona. Isso, chá de Sozinho, Beladona. sozinho. Aproveitando. Café no plantão. Lembrando lá que no primeiro episódio, Bruna explica cientificamente, né, o sentido da beladona. E eu estava assistindo o programa e eu fui falando, caraca, eu sou uma beladona. Você é uma beladona. Eu sou literalmente uma beladona. Né? Então tomem cuidado, meninos. Não bebam muito de mim. Mas vamos lá. Eu sou advogada, né? Atuante, militante. Eu amo, sou apaixonada pela minha profissão. Escolhi uma área que não só me dá um retorno monetário, mas tem um fim social incrível, né, que é o direito previdenciário. Atuo em outras áreas, mas o carro-chefe do meu escritório é direito previdenciário. Sou jiu-jiteira, né? Claramente. Sou faixa roxa de jiu-jitsu. Faço jiu-jitsu há 8 anos. Na verdade, em março desse ano fizeram 8 anos. Faço yoga também. Todo domingo eu faço yoga, 1 horinha ali, tiro um momento para cuidar da mente, né? Conjuntamente com o corpo. Faço meditação também, faço de tudo um pouco. A gente busca adequar na nossa mulherada agenda. fitness demais. E sou corintiana. Felipe não gostou. Felipe não gostou. Eu já fiz loucura pelo Corinthians, gente. Você também? Sincronizou mesmo você. Já fiz loucura pelo meu Corinthians. Cortou o microfone de você. Que isso? Gente, não. Né? E é isso aí. E sou uma mulher apaixonada pela vida. Né? Lá no Instagram tem uma descriçãozinha, né? E eu fui vítima de narcisismo e eu tirei
aquela descrição de lá, porque o narcisista, ele procura informações de todas as formas, né? E a minha descrição era advogada, jiu-jiteira, corintiana, mãe do Luiz Vinícius e da Kevin e avó da Maria Luísa. Vó já. E Não dá pra acreditar. apaixonada pela vida. Maravilhoso. Então, a cada segundo que Deus me dá, eu busco viver intensamente. Em primeiro lugar, respeitando o meu templo sagrado, que é o meu corpo, e respeitando ao próximo. Eu acho que isso é o basilar de toda e qualquer liberdade. Total, né? E a Fran trabalha aí com fisioterapia, pode falar mais ainda sobre esses cuidados com o corpo, né? Que a gente tem que ter também, né? Fala Bem, de você, Fran. Bom, eu sou fisioterapeuta aí há algum tempo. Não é o caso. Trabalho com área hospitalar já há quase 15 anos, com terapia intensiva e emergência. E também atuo na área de terapia manual, inclusive atendendo aí galera, nos nossos parceiros, salvando a galera do jiu-jitsu. Sempre Chegou quebrada, eles voltam novinho em folha. Pronto pra próxima. Sou jiu-jiteira, porém, assim, eu tô numa fase um pouco mais medíocre. Vai falar ou não vai? Pode falar, pode dar a sua faixa. Faixa branca. Tá quase saindo. Tá quase Tá lá. no caminho, tá no caminho. Quem sabe até 2025. Oi, Prof. Gregory. Tudo bem. Fica Segue a indireta gente no aí pro Não sei Instagram. nada, hein, mestre? Não falei Fica aí nada. direto aí pros professores. Não tô pedindo faixa, né? Eu não tô pedindo paz, não. Não, é de tem mais- merecimento. Tá? Ela tá faixa branca faz bastante tempo. Já tem que sair dessa, amiga. Outros novos ciclos. Novos ciclos. Não, com paciência, a gente vai evoluindo. Malho, piloto, viajo, amo viver, ser livre, amo natureza, Não, fazer e assim- amizade. E é igual a Cris falou, cara, todos os minutos, todos os segundos da minha vida é viver intensamente, é aproveitar as oportunidades que a vida tá aí E eu dando. Tem acredito tanta pra coisa gente, maravilhosa tal. nesse mundo, né? Sim. E agradecer, se permitir. E Eu acredito que, Fran, melhor do que ninguém pode falar isso aqui com muita propriedade, tendo em vista que você, dentro do local que você trabalha, você vê gente que a vida é um sopro, Exatamente. né? Eu ia falar sobre isso. A Vocês têm partir... profissões pesadas, assim, É. né? E Exato. e vocês precisam, às vezes, sair desse meio, viajar, esparecer, pra sair daquele ambiente pesado e É. voltar, né? Mais teve pra esse lance mim, todo revigorada. da pandemia agora. Foi pesado pra quem era da área da Pesadíssimo, saúde. Pesadíssimo. Nossa, inclusive, parabéns, né? Porque Sim. estava ali na linha de frente. Passou, tá tudo bem, mas na verdade foi barra Continua. pesada. Não, É, e foi os pesado. traumas que ficaram dessa época, Sim. né? Tanto na gente Mas como os profissionais da área da saúde. Eu falo, foi pesado, a gente viu aí, perdeu amigos, perdeu conhecidos, viu um monte de gente sofrer muito. Mas eu aprendi muito mais ainda a Aproveitar a valorizar a vida, a aproveitar cada minuto da minha vida com a experiência que eu tive de pandemia. Bom, eu já aproveitava, então eu busquei Eu- aproveitar. mais ainda, muito não, mais. mais ainda. Foi um aprendizado, assim, muito maior, né? surreal. E a Fran não tem tempo ruim mesmo, não, viu? Um dia eu tava lá, vamos fazer um rolê, ela já na hora, ela tá lá, bora, tal. Aí eu fui, assim, eu falei, nossa, cara, amiga, eu queria ser mais como você, assim, um pouco, pegar e vai, já vai fazendo. E a e Cris? tá feliz. Aí ela, tipo assim, a felicidade onde a gente tá. Deu A gente que faz o rolê. Exato. Nossa, que rolê merda, hein? Ué, mas Quem faz o rolê é você. quem faz o rolê é você. A Cris Você é minha merda, aluna você tem e uma ela, merda. nos treinos, né? Direto nos treinos, a gente tá lá e cadê a Cris? Por que ela não veio no treino hoje? Aí a gente olha no Instagram, a Cris tá lá do outro lado do mundo, lá na Tailândia. Aí ela volta, aí ela volta pros treinos, tá no treino, de repente some de novo. Cadê a Cris? Onde que a Cris tá? Tá na Itália. Aí a gente descobre pelo Instagram, entendeu? Onde ela tá. Amanhã você vai estar onde? Tipo assim, Basicamente isso. ela some Objetivo de e vida. reaparece. Meus amigos perguntarem, e hoje você tá onde? Ai, você sabe, você pode você falar qualquer graças horário, a Deus. Mas você sabe que isso é fruto de muito trabalho mesmo, como no começo quando eu estava me apresentando, eu disse que eu me programei para isso. E eu não me programei isso da noite pro dia, né? No primeiro programa,
eu vi algo que, assim... Vocês tinham que ter me convidado pro primeiro programa, mas só que não dá, porque o primeiro programa era de vocês, né? Claro. Mas eu queria muito estar aqui. Falei, cara, tem como ligar lá pra poder falar? Pra poder falar a respeito do vídeo, né? Que quando falou da mãe solo, que ela precisa... de alguém. Gente, não, tá? Eu sou prova disso, assim como eu acredito que muitas do outro lado dessa câmera. Isso deixou de ser assim há muitos anos. Muito tempo. Exatamente. Eu sou viúva há 14 anos. Agora, no dia 13 de julho desse ano, fazem 15 anos. Por opção minha, por escolha minha, eu decidi criar os meus filhos sozinha. Eu tenho 2 filhos, hoje a minha filha tem 26 anos e o meu filho tem 24. E optei por criar os meus filhos sozinha, porque hoje em dia o mundo está muito cruel. Então, você colocar alguém dentro da sua casa é uma responsabilidade muito grande quando você está só. Imagina quando você tem 2 crianças. Sim, Na época, arriscado. os meus filhos, um tinham 7, o outro tinha 6. A diferença dele, eu fui rapidinha, viu, meninas? A diferença é de 1 ano. Eu gosto, viu? Não vem falar que relacionamento, sexo não é importante. Pra mim, é 70% importante. Não vem falar que não é, porque se não Claro tem que é o sexo... importante. Vem com esse mimimi, não. não vem com esse pra mimimi, caralho. não. É Falam importante de pra sexo. caralho. Né? Não Então, falam assim, mesmo. eu optei por criar os meus filhos sozinha. Tive os meus rolos da porta pra fora da minha casa. Nunca coloquei ninguém dentro da minha casa. E há 4 anos atrás, quando a minha filha já estava encaminhada, meu filho também, eu decidi que eu ia ter alguém. Né? E nesse momento, quando eu decidi que eu ia ter alguém e viver são 2 decisões distintas, viu, gente? Quando eu decidi que eu ia ter alguém, eu também tomei uma outra decisão. Quando eu fiquei viúva, eu tenho muita fé em Deus. Não tá ligado, vinculado a religião nenhuma, mas eu sou uma pessoa praticante da fé. Eu tenho uma relação muito íntima com Deus, eu converso com Ele a todo momento. Inclusive, para vir aqui, eu perguntei para ele se eu tinha que vir mesmo. Porque como eu comentei com a Bruna, antes de começar o programa, que eu tinha uma viagem agora para esse feriado, e quando a Thaís me fez o convite, eu estava fora em outra viagem, eu só viria a Campo Grande ontem para poder trocar. É difícil. Ela também. antecipou o voo dela pra participar desse podcast, hein, Isso, gente? Olha como a gente é exatamente. importante, Bruno. Então, eu, sem sombra de dúvidas, quando ela me fez o convite, eu só falei, me dá um time aí, consegui me programar, porque eu já tinha feito algumas reservas, e aí decidi estar aqui, porque eu acho que nós, mulheres, merecemos esse espaço para mostrar a nossa força, para sermos exemplo, para que as outras mulheres nos olhem como referência e não como concorrentes. Né? Perfeito. Então, quando eu tomei a decisão lá, quando eu conversei com o Papai do Céu, eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 1º de agosto de 2016. 3 horas da manhã, fui levar a minha filha. A minha filha é comissária de voo, para quem não sabe, e ela estava iniciando o trabalho dela na empresa, que inclusive ela está até hoje, e eu fui levar ela ao aeroporto para ela ir para São Paulo e ficar 1 mês em treinamento. Vocês me desculpem se eu me emocionar, que eu sou manteiga derretida, a Thaís me conhece. É pra ser. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei para ela, eu não vou te acompanhar até lá dentro. A mamãe só vai te deixar aqui e vai, com Deus. Quando ela passou na frente do meu carro, eu lembro como se fosse hoje, linda, toda vestida de uniforme. Aí eu desabei. Vim embora pra casa, era 3 horas da manhã. Eu fui embora pra casa, sentei na sacada, fiz um tereré, 3 horas da manhã, e falei, cara, vou ter uma conversa com você. Eu sempre, além de Deus, eu sempre conversei muito com o pai dela, assim, pensamento, né? Falei pra ele, ó, o negócio é o seguinte, vamos ter um papo reto aqui. Eu fiz a minha parte. Eu criei ele sozinha. Então agora eu mereço viver a minha vida. Sim. E, Papai do Céu, aí de cima você vai cuidar disso. E eu quero te pedir, eu sempre te pedi 3 coisas. Quando o Silvio morreu, eu falei, Deus, já que o Senhor tira ele de mim, eu quero só que você me dê força para eu criar os meus filhos e não me tire daqui. Me dê saúde e força para eu criar os meus filhos. Para que
eles não fiquem órfãos, porque eu acho que a pior tristeza do mundo é uma criança crescer órfã. E a segunda coisa, Deus, por favor, me deixa em todos os shows de rock da minha vida. Me permita que eu faça isso agora, que eu... Tipo assim, eu falei, ainda até na época, eu tinha esse pensamento que passei pelo processo de sair isso de dentro de mim, eu já achava que eu tava velha. Mas hoje eu me sinto uma... Ai, gente, eu Mas só por me- quê? Aí, vamos lá Por de quê? novo, por quê, né? Por que que a gente Porque se porque acha a velha? sociedade me via dessa maneira, com essa responsabilidade da mãe solo, Sim. né? E aí eu falei, e a terceira coisa? Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu estruturar a minha vida, para eu fazer todas as viagens que eu quiser na minha vida. Porque eu sempre gostei, desde criança, como eu falei, eu passei e passo ainda por esse processo. Eu nasci livre, cara. Eu não nasci pra ser presa em nada e nem em E ninguém. você, isso que tá falando, Cris, assim, é muito poderoso, sabe? Porque você falou aqui várias coisas que é sobre isso que nos trouxe aqui. Por exemplo, o fato de você ter pensado, eu sou mãe, então é quase como se você tivesse que desistir de você. E é Exatamente. criado esse romantismo da maternidade, que a mulher tem que desistir dela pra que ela tenha que fazer tudo. Ela já está fazendo tudo que ela pode, mas ela não pode esquecer de fazer por ela. Porque ela tem que estar saudável, ela tem que estar bem pra que ela possa Sim, fazer isso com exatamente. qualidade. Você não vai ser uma mãe, né? Exatamente. Integral, E inteira não é ali assim pros que seus se filhos. ensinam, né? Sim, É. ou você é mãe ou você é mulher. né? Exatamente. Por que não pode ser as duas coisas? Exatamente. E eu nunca me anulei. Mais coisas. né? exatamente. Mais coisas. E eu né? nunca me Mulher, anulei. Mãe, Tudo. viajante, Olha aqui. jiu-jiteira, advogada. Você conseguiu. Então, exatamente. Eu nunca me anulei. Só que eu sou virginiana. Tava falando no começo do programa com o diretor, produtor. Que odeia signos. Ele não acredita. Mas eu Cá entendo. está ele num programa com bruxas. O meu signo. Virginiano é conhecido como o signo mais sistemático, né? Total, do eu tenho uma irmã zodíaco. virginiana, viu? E é que as pessoas confundem muito. E graças a essa minha personalidade, eu sou extremamente organizada. Então, tanto é que, olha isso, gente, eu programar isso pra minha vida. Né? Eu programei que aos 54 anos eu vou me aposentar. Lógico, meu escritório vai continuar funcionando, mas eu, Cristiane, vou me dar esse luxo. De aos 54 anos eu não quero mais trabalhar. Né? E hoje eu já consigo, desde 2016, quando eu decidi que eu ia poder viajar, né, e me permitir ter alguém, se Deus colocasse no meu caminho, aí, minha filha, ninguém me segurou. Você sabe por quê? Porque, olha só, eu sempre gostei de moto. Só que assim, como desde criança, eu lembro bem que você falou que você brincava com os guri. Isso era um problema pra minha época, porque você é jovenzinha. Que era. Você né? é menina, Outra E eu já geração. tô chegando na meninos. casa dos 50. Então, assim, na minha época, menina brincava com menina, menina brincava de boneca. E aí, o que que acontece? Eu fui criada no interior e morava na fazenda. Dia das Crianças, mamãe dava boneca pra nós e caminhão de boiadeiro pros guri. E eu queria o caminhão de boiadeiro, porque eu não gostava de boneca. Caminhoneira. Queria ser Caminhoneira! E aí, o que que acontece? Inclusive, lembra, se a gente fosse falar aqui, inclusive, se eu me perder no tempo, vocês falam. Eu enterrei a minha boneca que minha mãe deu e eu nunca mais encontrei. Porque pra mim, eu não queria boneca, eu queria... E eu roubei o Você caminhão fez do um meu funeral irmão. pra boneca? Não, que funeral? Eu enterrei porque eu não queria. E eu não achei Nem mais. pegou como indigente. Gente, e eu não encontrei mais. E a minha mãe me deu uma surra. Porque a minha mãe piscava e minha mãe batia. Por quê? E aí catei o caminhão de boiadeiro do meu irmão. E minha mãe foi lá. Ele foi lá e contou pra minha mãe, virou aquele tendel. E eu gostava era de brincar de bola com os meus irmãos. O meu negócio. Então eu sempre tive um nível de adrenalina muito alto. As meninas que estão comigo percebem um pouquinho isso. Acho que já deu pra perceber um pouquinho, né? Então, assim, o meu nível de adrenalina é muito alto. E eu sempre fui muito consciente. E eu sempre quis ter moto. Só que eu tinha filhos. E aí eu pensava assim, cara, eu não posso colocar minha vida em risco. Eu pedi pra Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. E como eu me conheço, não vai rolar. E aí foi indo. E aí, quando foi em 2015, um ano antes de tomar a decisão, antes de Deus permitir que eu seguisse, né, meu caminho, os meus filhos começarem a galgar o deles, eu comprei a minha primeira moto. Né? Foi muito louco isso. Eu acordei um dia e falei assim, cara, eu vou comprar uma moto. Vamos mostrar mais. Vamos. As imagens das viagens. Vamos. Que a mulher... Você já vai entendendo que a mulher é livre mesmo. A hora que você vê A moto dela, você vai, ó. Maravilhosa. Essa daí, na verdade, Tá. é uma Vestron.
Essa moto... Tá aparecendo. Não, Essa- não tá aparecendo pra lá. Deixa eu Ah, só tá. ver. Ah, é, que a gente pediu também pra colocar aqui pra gente poder falar Ah, sobre. legal, A legal. gente vai mostrar algumas imagens das viagens da Cris e da Fran pra elas comentarem, falarem de viagens legal. importantes pra elas. Ah, legal. Essa, na verdade, é uma V-Strom 1000. Essa moto eu me dei de presente no Dia da Mulher. Dia 8 de março de 2020. Dia 8 de março de 2020. Eu havia levado a Harley, eu tenho uma Harley Davidson, também talvez aí vocês vão ver em algum momento. Eu levei na loja de um amigo pra poder trocar os pneus. Quando eu entrei, eu vi ela, eu falei, não, Ai, É. essa. E aí eu comprei essa viagem aqui. Foi uma viagem incrível. Eu até falei pra Thaís, quando eu cheguei, falei que, Thaís, você colocou imagem daquelas? Porque essa viagem... Pra onde que foi? Essa daqui foi um dos lugares. Aqui eu estava na Chapada dos Veadeiros, no Goiás. O ano passado, em 2020, fevereiro de 2020, eu tive um AVC. E quase parti dessa pra outra. Caramba! E aí, quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu tô vivendo a vida errada. A vida está me vivendo, eu não tô vivendo ela. Que apesar de ter tomado essas decisões, porque viagem eu faço assim... Deu feriadinho, que nem amanhã, eu ia viajar. Aí, nessa época, em fevereiro, eu tava dormindo 3, 4 horas por noite. E pauleira, trabalho. Né? E aí, Caramba. diante de algumas coisas, aí eu mudei algumas coisas na minha cabeça. E eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Eu nunca havia tirado férias como um funcionário Só nas tira. batalhas, né? Exato. Por quê? Porque quando eu era funcionário, eu fui empregada uma vez na minha vida, antes de ser empresária. Quando eu tinha esse emprego, foi quando eu fiquei viúva. E aí, obrigatoriamente, eu vendia as minhas férias. Porque eu tinha que se virar como mãe solo, porque eu não tinha um macho pra me E sustentar. você falou tudo, cara, porque Entendeu? eu pude viver isso aí também. Minha mãe não descansou enquanto... e eu tô vendo você falando, tá me trazendo muito assim, olha como que é inspirador, né? Minha mãe teve muito isso de você, sabe? De se anular um pouco. Exatamente. E pra poder prover, porque ela tá sozinha. Mas ela escolheu fazer aquilo sozinha também por conta da segurança, porque é pelos Segurança, filhos. pelos filhos. E quantas mulheres não estão ouvindo isso agora e E estão precisa- passando por essa situação, né? Exatamente. E você sabe que eu acho extremamente importante, inclusive, gente, eu gostaria de dizer que pouquíssimas são as pessoas que sabem da minha vida. Thaís tá aqui, não me deixa mentir. Acredito que Mas tô parte das sabendo coisas... de algumas coisas agora. parte das coisas que eu falei. E eu decidi abrir isso justamente para que ajude e mude o pensamento da mulher. Porque da mesma forma que tem a mulher com esse pensamento, infelizmente a gente tem na sociedade, a gente vem passando por uma mudança muito rápida com tudo e com algumas situações da mulher em que ela não se preocupa com o filho. Ela vai reciclando o tempo todo. Então, eu espero poder contribuir de várias formas. Não que a gente... Não quero que ninguém se anule, tá, gente? Isso foi uma opção minha Claro. para colocar alguém dentro da minha casa. Mas acho que eu dava até não querer mais, porque eu gosto. Né? Mas hoje na minha casa. Não é? É bom demais. Vamos passando as Não fotos, é? Então, Felipe, aí, pode nessa passando. viagem, deixa eu só Ah, não, concluir ela- o que, você vai falar o que eu ia... da Mas pode ir passando. Essa aqui foi uma das fotos quando eu decidi que eu decidi que eu ia ter férias. Quando eu tive AVC, eu falei, não, mas eu preciso me organizar pra isso. Eu falei, eu vou tirar férias... Colocou no merecimento, né? Ó, esse aqui foi um dos lugares. Esse é você. Essa sou eu. Olha ela toda Exa- trajada. Exatamente. Isso aqui, gente, se eu contar pra vocês, é surreal. É uma fazenda em que eu até mandei pra Thaís, a família que me acolheu, eu não conhecia, eu não sabia quem era, eles me deram pouso. Porque eu tava tão cansada. Foi uma viagem que eu decidi, quando eu decidi que eu ia fazer, tirar 30 dias de férias, eu falei, eu vou fracionar isso. O meu sonho como motociclista, eu acredito que Fran vai entender isso. A gente, como motociclista, eu gosto de curva. Eu gosto de velocidade. Né? Então, assim, eu até costumo dizer que se Deus me Adrenalina. levar hoje, eu vou estar Feliz. feliz. Inclusive, se ele me levar em cima de uma moto, eu vou estar feliz do mesmo jeito. Os meus filhos sabem disso. As pessoas que eu amo e que me importam sabem disso. Porque para todo motociclista, a grande maioria, pelo menos, qual é o sonho dele dentro do Brasil? Quero ir na Serra da Canastra, eu quero ir na Serra do Rastro, eu quero ir na Serra do Corvo Branco, eu quero ir na Graciosa. Eu já fui em todas essas. Quando eu decidi que eu ia, eu falei, eu vou me jogar. E nessa viagem, eu não conhecia ainda a Serra da Canastra. E eu tava passando pelo processo de saída do relacionamento narcisista. Inclusive, isso realmente ninguém sabia, além da Thaís, eu havia já partilhado isso com ela. Você imagina, a gente olha pra mim, eu me denomino como uma mulher forte, olha pra Fran, uma mulher forte, vocês mulheres fortes, a gente acha que nunca vai cair nisso. E vai. mentira, gente.
cai. Porque Muitas eu caí cadeiras nisso já e caem. graças a Deus, meu Deus, é incrível, maravilhoso na minha vida. Eu acordei a tempo, fiquei 1 ano e 10 meses dentro da relação e saí destruída emocionalmente, psicologicamente. Eu me recuperei, realmente, eu me reencontrei, na verdade, porque a Cristiane havia sumido, essa Cristiane que vocês estão vendo, foi um processo de 10 meses. Sim. Quase 11 E meses. as viagens aqui- fizeram parte disso. Sim, e a se viagem fez libertar. parte disso. E essa viagem aqui, pra mim, foi um marco e tem pra mim um significado muito importante, porque para o motociclista, ele sabe que a Serra da Canastra não é pra qualquer um. Serra da Canastra é pra motociclista. Aí entra. Você fez a Serra da Canastra? Aí, Aí vem- duvidam que você fez. Duvidam? Exatamente. E você sabe quantas mulheres eu encontrei nesse caminho? Quantas? Nenhuma. Só homens. Só homens. Nossa. Só homens. É porque realmente é um percurso muito difícil. E alguém chegou em você e falou assim, por exemplo, quando você contou pra alguém assim, eu vou fazer essa aventura, a pessoa falou assim, mas isso não é pra você não, é muito perigoso. Muito perigoso, você vai Va- sozinha. Alguém chegou com isso aí? Sim, alguém não, Tentou várias te pessoas. desestimular aí? Até mulheres também, não são só os exatamente, homens, né? é o que eu ia Eles te dizer. desacreditam. Quando eu decidi que eu ia fazer a viagem, a Serra da Canastra era o meu objetivo, porque eu queria conhecer a nascente do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, uma das nascentes dele, na sequência, vocês vão ver uma foto, Pode passar. é no Rio, no Põe pé primeiro pra da galera Serra da ver Canastra, pertinho. no topo da Serra da Canastra. E aí, essa viagem, eu decidi que eu ia fazer. Aqui é a pontezinha, porque a nascente mesmo, gente, é o tamanho dessa xícara aqui. De verdade. É encantador. Aqui, esse momento, pra mim, foi ímpar. Em verdade, eu senti a minha missão e eu senti que eu estava de volta quando eu desci a serra. Que aqui eu não tinha realizado ainda que eu tinha conseguido subir, sabe? Então, pra mim, foi uma realização, superação, pra eu ver que eu conseguia, que eu só precisava de mim. Porque quando eu entrei dentro dessa relação, eu fui deixando e me perdendo aos poucos. Quando eu vi, eu estava vivendo a vida do outro. Aham. A Cristiane havia Parece que não sobrou morrido, nada, né? Que não sobrou nada. Eu vivia a vida da pessoa, entendeu? E aí você tem que se reconstruir. Isso, e em tudo, andar de moto, eu só andava acompanhada. Eu não andava mais sozinha. E, assim, isso é importante pra gente ver que a gente é capaz. Sim. E quando eu decidi responder na tua pergunta, sim, não foi uma, foram inúmeras pessoas que falaram, cara, é muito perigoso, você não vai dar. Teve gente que falou pra mim, você não vai dar conta. Quando eu decidi lá em 2015 que eu ia comprar a moto, eu moro perto da Harley. E eu acordei, era um domingo. Era um domingo, exatamente. Eu liguei para um amigo que tem autoescola e aí eu falei pra ele, Natalício, eu quero fazer inclusão de moto na minha habilitação porque eu vou pra Rota 66. Aí ele falou, que legal, Cris, não sei o quê. Eu não sabia, nunca andei de bis na minha vida. Você não Eu não sabia bater marcha. Nada. Nossa, Aham. foi do zero ao Do 100. Do zero. Mas olha a loucura. Sem... Ó, a loucura. Tirei a habilitação numa Twister. Uma 150. E comprei uma 900. Fui lá na Harley. Primeira moto. Aham, eu fui na Harley. Tem foto dela aí, essa é a trouxe? Sara, gente, eu sou Ela? apaixonada. Hashtag, essa é minha princesa, eu tenho um amor muito grande, é uma Sara 95. Eu sou apaixonada por moto mesmo, eu tenho várias motos. Eu gosto desde o mais antigo ao mais atual, né? Essa é meu xodó, eu ando com ela só pra algumas situações. Isso aqui, gente, essa coisa linda é no Meu nosso estado, viu? off-road, né? É no nosso estado. Mato Grosso do É Céu. Mato Grosso do Céu. Do Lindo. céu. Esse céu maravilhoso é de Rio Verde. Né? lá é Exatamente. Nesse dia aqui, e eu sozinha, Deus e as estrelas. É eu a sou lua apaixonada. atrás. É a lua, por isso que eu tirei a foto. Aham. Eu sei que aí eu fui na Harley, cheguei lá na Harley, o Guilherme ainda era o gerente. Aí eu olhei pra ele. Quando eu entrei, a minha magrela, minhas motos todas têm nome. A minha magrela, eu olhei pra ela assim, eu falei, essa. Aí eu falei pra ele, essa daqui é ela. Olha isso. Aqui também é o nosso estado, Bonito, tava indo pra Bonito aqui. É minha magrela essa daí, sou apaixonada por ela, essa eu não dou, não vendo, é meu xodó. Aí eu peguei e falei assim pra ele, quero te fazer 2 perguntas. Quanto custa aquela moto? E é preciso ser habilitado pra comprar uma moto? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó a pergunta. Ai, gente, esse lugar é maravilhoso. Isso daqui é no Peru, em Cusco. É incrível. Eu fui sozinha, que a gente tava a 5.000 pés Lindo de demais. altitude. Maravilhoso. É maravilhoso. Você falou sobre
a reconstrução, sua reconstrução pessoal, né? Pós fim de relacionamento abusivo ali. Eu particularmente acho que viagens transformam a gente. É transformador. A gente vai de um jeito e volta de outro E jeito. é uma coisa que eu sempre fiz. Sempre, né? Eu sempre fiz. Vocês sentem isso também? Você sente também? Literalmente. Muito. É, que você volta outra revigorador. Outra pessoa. pessoa. É revigorador. Com certeza. E por que Cada será que viagem é isso uma acontece? experiência diferente. Exato. Tudo, o novo, você agrega sentimentos, emoções. Você sabe o que eu mais Pessoas gosto novas, nas viagens? A gente sempre volta. O contato com outras culturas, a né? pessoa. O que eu mais Culturas, com gosto nas pessoas. viagens são as pessoas, a cultura, os lugares. De todos os lugares que eu já tive a oportunidade de viajar, gratidão a Deus. Eu conheço vários lugares fora do Brasil, mas o lugar que eu mais amei foi o Peru. Porque o Peru, a gente tem um contato com a história. E já que a gente está falando das mulheres, é muito arcaico mesmo lá essa questão da mulher. A mulher é que provê. É literalmente inca e asteca. Sim, lá é bem- Elas carregam os cestos subindo as serras e o homem vai atrás. Ela com o cesto indo, né? Mas na questão da moto, o Guilherme olhou pra mim e falou assim: não precisa ser habilitado, mas você vai comprar pro seu esposo? Ai, cara, não dá uma raiva assim lá dentro? Vamos falar, né? Dá Aí eu um... olhei pra ele e eu falei, não, é pra mim mesmo. Aí eu já fiquei com ódio. Eu sou aquelas assim, do ódio. Aí eu falei, olha, apesar do seu comentário machista, Ainda bem que você essa falou. moto, pra mim comprar, foi uma questão de honra. Pra mim virou uma... Eu nem tinha todo o dinheiro no dia. Agora. Mas Quando, quando você mexe com uma mulher do que ela é capaz. Aí eu falei pra ele, tá, eu vou levar. Eu gostei. Eu vou levar essa moto e assim, só que eu só vou levar com uma condição. Se eu puder deixar ela aqui, porque eu sei que eu sou arteira e eu não sou habilitada. Eu tô providenciando a minha habilitação, eu tomei a decisão no domingo, na segunda-feira eu fui na Harley, reprovei 8 vezes. Nossa. E a moto lá dentro da Harley. Mas ainda bem que você comprou antes, que daí você... Ó, agora eu tenho que tirar. Menina, Agora. o dia que eu mesmo. tirei essa moto lá dentro, eu saí assim. Tem que sair pra andar naquela Né, quem é moto. motociclista sabe, se andar de 150, você montar numa 900 é loucura. Mas enfim, aqui eu tava no Goiás, que foi parte dessa viagem. que legal. Quando eu tive e decidi que eu ia tirar férias, eu falei, eu vou tirar 30 dias de férias. Eu comecei a viajar no dia 24 de agosto e parei no dia 24 de setembro. Eu comecei a viagem viajando de moto, eu fiz 5 estados e o Distrito Federal, saí de Campo Grande, fui a Anápolis, Goiás, Planaltina, Distrito Federal, isso faz parte da viagem, a gente para pra tomar Tereré do cafezinho, Corinthians. claramente, Corintiana faz a raiz. propaganda do nosso estado, Tereré, que é uma marca, né, e do meu Corinthians. E aqui foi chegando lá na fazenda, onde eles me deram pouso. Eu passei por 5 estados, por 4 estados, Distrito Federal, foi uma viagem de 5.498 quilômetros em 10 dias. E aí... Cheguei em Campo Grande, só literalmente troquei a mala, fui pra Argentina em um congresso que eu ia palestrar. Exatamente. próxima. Era no dia 30 de agosto. Palestrei lá. Essa viagem é muito importante, eu pedi pra Thaís colocar, porque esse é meu filho. Isso aqui é em Aparecida. Outubro agora. Os meus filhos sempre assim... Parece que eu sou a filha, eles são os meus pais. Eles ficam preocupados, tal, do negócio da moto. E aí eles nunca quiseram saber da moto. E ele decidiu, ele começou a andar comigo. E essa foi a primeira viagem a longa distância, que dá 2.500 quilômetros ida e volta, que ele foi comigo. Aí ele foi na trail, eu fui de Harley. Foi uma viagem incrível, foi maravilhosa. Eu tive momentos especiais que a gente... a viagem... você viajar de carro é uma coisa. Isso é em Malibu, gente. Olha, na pelo Califórnia. mundo, total pelo mundo. Crise pelo mundo. Tinha cabelão aí ainda. Né? Então, assim, eu Mas busquei... assim, Cris, você foi pra todos esses lugares e tal, né? Você falou assim, todo o seu processo lá com a tua moto, que te empoderou, te trouxe mais confiança ainda pra se permitir fazer essas viagens. E você foi com seus filhos. Não, gente, deixa eu só contar só um adendo. Isso aqui foi, como eu falei, aquele lugar lá foi uma fazenda onde o pessoal me acolheu. Eu estava tão cansada, minha moto pesa quase 400 quilos, pesa 389 quilos, que eu já estava, assim, fadigada mesmo, e era 4h30 da tarde. Eu não conseguiria chegar em São Roque, que é a cidade do pé da serra, porque é só estrada de chão. E aí, eu encostei a moto, escondi as coisas no meio do mato. Falei, eu vou achar uma fazenda e vou pedir pouso. E fui andando. E eu encontrei, gentilmente, o senhor, que era dono dessa caminhonete. E aí, ele via, o cansaço da minha cara tava nítido. Você luta com a moto o tempo todo. Aí, o senhor falou se estava tudo bem. Eu falei, não, só queria saber se tem algum lugar aqui próximo. Ele me ofereceu o pouso. Ele tava com o filhinho dele. Esse aí é uma F1000, que tava com um monte de gado atrás.
E aí ele olhou pra mim e falou, minha filha, você dirige? Ó. Eu falei, dirijo. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou levar a sua moto, você leva o meu caminhão com o meu filho? O Nossa, cara nunca minha- tinha Que me visto confiança, na né? vida. Então... Menina, eu Mas entrei... você também da De mesma ambas forma... as partes, diga-se de Não, mas passagem. você sabe, Deu a moto na mão dele. Mas assim, antes da vida do que. não, mas foi mais. o que eu pensei. Eu falei, cara, não, eu fiquei super com medo. Eu falei, mas se o cara tá confiando na vida do próprio filho, os 10 cabeças de gado que tá ali pra mim, eu acho que quem tá aqui em desvantagem é ele. E fomos. Essa foto eu achei legal. Então são histórias, pessoas. Com isso você vê a simplicidade. E tudo isso, esses lugares que eu vou, me faz... Isso foi na Rota 66, gente. Foi Ai, o meu famoso. primeiro sonho, né? Pude ir pra Rota 66. Não fui de moto do Brasil até lá, né? Chegou na Califórnia, eu aluguei uma moto e fiz a Rota 66. É incrível, todo motociclista acho que tem o sonho de ir. Deus me permitiu isso e eu pude estar lá. Mas assim, estar em cada lugar desse, sabe? Seja no Brasil, fora, interior. O que me encanta são as pessoas, a cultura, como a Fran estava falando, sabe? E assim, o quão a gente tem que valorizar o pouco, sabe? O quão a gente tem que valorizar o ser humano. As porque relações, as né? relações Isso aí que eu ia te perguntar interpessoais. também, né? Porque viajar sozinha, a gente eu, por exemplo, vi a Fran um dia, ela postou lá no Instagram. Lá na praia, tá lá, ai, que delícia. maravilhosa, tá onde você tá, sozinha. Aí eu, você tá sozinha? Esse Assim, monte não de que ela não gente que pudesse. aparece nas fotos. Eu falei, Conheci aqui, acabei tá? de conhecer. Melhor parte. Tipo, não tem medo de ir, porque a primeira coisa que eu já penso é no medo da violência, né? E além disso, assim, chegar no lugar como você é tratada, né? Se as pessoas te respeitam, se elas te acolhem. Então, como é que é isso pra vocês, né? Vocês estiveram pelo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco aqui das viagens da Fran também. E assim, mas estar em contato com essas pessoas, vocês falaram só coisa boa, eu fiquei até surpresa. Como vocês Assim- romperam esse medo pra começar as viagens, né? E depois, e como é lá a relação com a galera local, né? Sim. Vou deixar a Fran Não, responder, porque eu sou muito faladeira. Pode Não. concluir que depois eu vou começar a puxar a sardinha pro meu lado e eu vou começar lá Isso. dos primórdios. Pode Exatamente continuar. assim. Como eu sempre fui muito, né, sou meio destemida, eu nunca tive medo dessa questão. Destemida. Não mesmo. Nunca tive medo de ir, só vou. Né, tomo as minhas precauções, inclusive começar a fazer o jiu-jitsu não teve relação com essa história de viajar, né? Até mesmo porque foi antes, né? Mas o jiu-jitsu entrou na minha vida para a questão de defesa mesmo, porque eu me sentia muito vulnerável. E, ao contrário de quem hoje tem a opção, porque eu sou um pouquinho das antigas, eu não tinha a opção de treinar só com as meninas. Sim. Né? Era treino misto e foi onde eu enfrentei muito mesmo. Muito preconceito. Eu treinava numa turma que não dá nem pra falar que era mista, porque era só eu de mulher. Né? Eu treinava 10 horas da noite, que era onde encaixava, que dava pra eu treinar. E eu me lembro de um dia, nunca vou esquecer. Isso foi o que me motivou. Parte do que me motivou, talvez, não estar mais lá naquele espaço. Eu tinha um colega de treino que era extremamente machista, um guri super jovem. E ele não bateu, e eu acabei apagando ele. E vergonha. E eu ainda era faixa branca, gente. você É que, passou assim, por isso. apesar de eu ser magrela, eu tenho força. Muita força. Magrelo, acho você maromba, viu? Ela é muito forte. forte. Passou uma foto agora ali que não tá dizendo isso, não. E aí, o que acontece? Tornou uma perseguição. Né? Pra ele era uma questão de honra, sabe? E ele me amassava e tal. Até que um dia eu cheguei e falei, fulano, poxa, né? Eu te respeito, eu tô aqui pra aprender jiu-jitsu da mesma forma que você. Eu tô aqui, inclusive, pra vencer os meus medos com relação a essa situação. Não faz mais isso não e tal. E não resolveu muito, né? E aí teve uma posição que eu fiquei de 4, né? E aí espalhei o frango ali, ele me grudou e eu consegui ficar de 4. E eu não sei de onde eu tirei força, que realmente eu explodi e ele quebrou a clavícula. Meu Deus. Mas pra você isso ver não é essa história, história, não. gente. Então, Isso não é mas história, é fato E real. esse fato é importante ser trazido, né? Porque às vezes a gente passa por essas coisas, não Isso. fala, só vive. Mas assim, estamos expostas a esse tipo de invasão, de violência, né? Exato. Que existe
E aí acaba que viver isso é... Exatamente. Então, assim, você acabou fazendo uma pergunta, eu fui para outra direção, mas eu acho que eu comentei porque achei importante, porque isso, graças ao campo que outras meninas, assim como principalmente a Thaís, hoje abre, a Bruna super enganjada no que elas fazem, em abrir esse espaço pra gente, que é mulher, é muito importante. E esse processo, apesar dele ser lento, a gente vem conquistando o respeito dos meninos, né? E dos homens em geral. Né? Total. E aí, quando faz a pergunta, mas tá sozinha e tal, aí olha pra mim toda franguinha desse jeito, eu falo assim, né? Tá bom, vem, né? E eles vão ficar pra trás, porque Exato. o progresso é sempre pra frente, entendeu? A gente sempre vai conseguir conquistar mais espaços, estar mais presente, mais exato. fortes, mais unidas. E quem não acompanhar, sinto muito, entendeu? Então, assim, então eu nunca tive medo de sair, de viajar. Eu sempre realmente fui muito destemida e minha mãe sofre com isso até hoje. Sabe, inclusive, desculpa, mãe, me perdoa, mas hoje eu, com quase 50 anos, eu aviso minha mãe, eu tô indo pra tal lugar, porque ela só descobria da mesma forma Que bom a que você Thaís. avisa, porque eu ou você não avisa. Você é aquela mãe que ensina a filha a andar de moto, né? Então, Se ela quisesse, tipo, se- não sei. Então, o meu filho, sim, deu tudo certo, né? É habilitado agora. Vai pro mundo. Mas a minha menina não quis. E aí, assim, eu nunca tive medo, mas talvez por esse medo que eu nunca tive, que eu acho que o medo, ele é necessário. Também. Eu sempre fui muito destemida, e é bom a gente sempre ter uma pitada, tem que ter um equilíbrio, a checks and balance ali, né? Eu só me jogo. E uma dessas viagens, agora até recentemente, eu falei, vou conhecer a Europa, e eu estava na Itália, em Veneza, mais especificamente. Eu sofri uma tentativa de assalto por 2 homens e eu só não fui assaltada. Não façam o que eu vou falar que eu fiz, porque foi instintivo. Eu nunca tinha passado pela situação. Eu reagi e imobilizei, graças ao jiu-jitsu, uma das pessoas. E a outra já estava com a minha mala bem longe de mim e virou um tendel, né? Mas com o escândalo que eu fiz, imobilizada com o cara ali, aí apareceram pessoas e aí, graças a Deus, deu tudo certo, mas a minha viagem encerrou ali. O restante da Europa que eu ia conhecer, o investimento que eu fiz, eu perdi, porque eu fiquei traumatizada. Sim. Eu fiquei extremamente traumatizada. E aí, assim, quando eu recebi o roteiro, eu tava dando uma olhada, e aí eu vi uma estatística, que eu acho que vai ter um momento determinado da gente falar, me surpreendeu. O Brasil estar em 3º lugar, porque eu te falo com propriedade. Eu conheço quase 80%, uns 75% do nosso país, e eu me sinto extremamente Já coloca segura. esse dado aí, Então vamos Thaís, falar já fala sobre aí isso. rapidinho. Isso Eu me sinto o extremamente índice segura. de mulher em perigo, né? Eles viram algumas coisas, por exemplo, relacionadas à rua segura, feminicídio, violência sexual na família, discriminação, desigualdade de gênero e violência contra a mulher para fazer esse índice, né? E algumas mulheres foram entrevistadas também. E aí eles fizeram elencar os países mais seguros e mais inseguros para mulheres viajarem. E o Brasil está em 2º, na verdade, entre países mais inseguros. Então, África do Sul, Brasil, Rússia, México, Irã, República Dominicana, Egito, Marrocos, Índia e Tailândia. São eleitos os 10 países mais inseguros. Eu sempre tive vontade de conhecer a Rússia, mas a Rússia é um dos lugares que eu não fui. Acredito que talvez sozinha eu não vá. Porque, eu não sei se dentro da sua estatística foi nessa vertente, mas a Rússia é o primeiro país em tráfico humano feminino. Nossa, E é perigoso. direcionado para a exploração sexual, Sim. literalmente. Isso, né? Então, assim, eu sempre tive vontade, mas por ser mulher, infelizmente, E assim, é uma barreira que eu encontro. Você chegou falando assim, você chegou a comentar, né? Fiquei surpresa o Brasil estar nesse lugar e tal. Mas aí tem uma outra coisa que eu passei a observar também, que mudou um pouco, assim, na minha realidade de vida, né? Do jiu-jitsu, você falou que não foi o jiu-jitsu que te levou, foi outro caminho, né? Mas que te salvou em várias vezes. Sim. Que bom, porque é por isso que eu, no caso, fui pra isso. Ainda bem, também. nunca passei por isso. Não desejo que ninguém passe, mas pode acontecer. E aí, pensando assim, muda a nossa postura. Né? A Thaís, eu comentei no episódio passado, quando ela vai dar aula de defesa pessoal para as mulheres, ela já fala, se alguém te abordar assim, você já posiciona o braço, você já fecha a cara, já olha, você já vai barrando as várias formas da pessoa que tá tentando de te invadir. Exato. E aí, meio que assim, eu acho que com o tempo a gente vai ficando cada vez mais presente nessas atitudes e acaba que, assim, eu sinto... A pessoa vem e tal, menininha, nanã. Na hora que eu fecho a cara aqui, ó. É um tratar Eles diferente, desistem. não Porque é? eles sentem Eles a firmeza, sabe? Eles querem ir onde tá fácil. Porque gente que faz isso é gente fraca, tá? Gente que
tem uma fraqueza interior. Não tô falando física, mas é uma fraqueza interior. Por que que ela tem que causar uma agressão numa mulher, entende? De graça, sabe? Porque olha pra ela aquilo que a gente comentou também da mulher ser vista como sexo frágil. Então, a ideia de trazer essa força, a gente traz só no olhar, a gente já sente. E aí a pessoa já entende, opa, não vou ali não. Aqui Ou, não dá. né? Olhar, Exato. postura, né? Várias coisas podem intimidar realmente. E em contrapartida dos países mais seguros. Espanha, Singapura, Irlanda, Áustria e Suíça. Vocês Esses já eu não foram pra conheço algum? nenhum. Não. Nenhum Eu já fui desses pra eu fui. Espanha. E aí, o que você achou como Perfeito, mulher? maravilhoso. Perfeito. Seguro. Super, super seguro. Eu, particularmente, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Nenhuma viagem que eu fiz, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, graças a Deus. Nunca passei por isso. Mas, assim, eu acho que vou puxar a sardinha Sim, agora. claro. Já É o seu momento. Essa foto que você tá na Espanha, tá aí? A gente mandou? Não sei. Não Mas sei, pode colocar tem as fotos algumas da Fran fotos já. Pra ela falar Os também. lugares onde ela esteve. Bom, esse é no Coliseu, Roma. Era Muito meu legal. sonho da minha vida era conhecer Roma. Um dos, né? O primeiro que História, eu já né? consegui realizar. Cult. Eu tenho uma mente meio velha, eu gosto dessas coisas. Cult. Eu gosto de velharia. Eu falo, nossa, vamos pra Las Vegas. Não. Nossa, eu super ia achar que você queria pra Las Vegas. Não. Não! Dessas prefere ruínas Grécia. velhas. Hollywood. Ah. Gente, essa foi a minha primeira moto. É uma Shadow 600 cilindradas. A Anne. Essa daí já foi a minha viagem Tem de nomes despedida. também? Ai, eu amo Tem. os nomes, eu adorei! Todo motociclista põe nome em moto. E eu gostei que são todas meninas. E todas têm história. Todas têm história. Minha história com motociclismo começou na época da faculdade. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos, a minha mãe me deu uma bis. Eu não sei quem que era mais louca, se era ela que... Enfim, não tinha nem carteira, né? Nem maior de Bizinha idade. acelerada. Com um mês que eu tinha bis, nunca tinha pilotado uma moto na minha vida. Ela falou, toma aí. Eu falei, no outro dia Monta já e fui pra acelera. faculdade. No outro dia já fui pra faculdade. Meu Deus. Com um mês Olha, que eu tinha moto, fui Não atropelada. nos responsabilizamos aqui, a polícia de trânsito não viu isso. É verdade. Faz 20 anos, gente. Eu não tinha esse rolê todo, não. E aí, um veterano meu tinha uma Shadow 600. E eu estacionava a minha bizinha Do lado da dele. do lado dele e ficava, ai, gente. Um dia eu vou Um ter. dia eu vou ter uma dessa, um dia eu vou ter uma dessa, um dia eu vou ter uma dessa. E aí, com o tempo, meus pais me deram o carro e tal. E o tempo foi passando, e aqui não foi. Só que eu sempre tive essa. Ficou lá dentro. Ficou lá guardadinho lá no fundo. E aí tem 2021? Tem 2 anos que eu tô andando de moto. 2021, eu já tava estressada, pandemia, trabalhava em 2 hospitais, tive uns problemas com o carro, gastava um horror de gasolina, meu carro bebia mais que eu. Presa dentro de casa, Eu falei, quarentena. quer saber? Namorava na época, o relacionamento tava uma bosta. Eu falei, vou vender esse carro. Chega. Vou vender esse carro, vou comprar uma moto. Aí mudou sua vida. Vendi o carro, comprei a Anne, né? A anterior. Anne. Guardei o resto do dinheiro lá e tal. Falei, agora eu vou começar a Agora bora. viver alucinadamente. Alguém E me segure, realmente- não me segure, não. me segure. E realmente o motociclismo mudou. Várias perspectivas da minha vida mudou. A minha vida mudou. Até traumas, assim, desde a época de adolescente. Te libertou do quê, amiga? Já fala aí pra De uma gente. síndrome do pânico. Nossa, muito bom. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Agora todo mundo vai saber. Sabemos, mas olha como ela tá agora, olha como é que ela tá. Estamos no mundo. Se curou. E eu posso dizer, tipo assim, eu não me lembro do primeiro episódio. Eu vou contar qual era o rolê da síndrome do pânico. Conta. Eu tenho medo de morrer. E, tipo assim, eu não me lembro do primeiro episódio, assim, do primeiro surto, mas eu tinha entre 14 e 15 anos. E eu não entendia, né? O que tava acontecendo. Nem se falava sobre isso, né? Jamais. Mais de 20 anos atrás. Saúde mental é um tema recente. Não, né? saúde mental nossa. Hoje em dia é o que há e todo mundo precisa. Exatamente. Só tinha essas A duas. gente tinha até medo Nossa, de falar, é louco, né? tudo é louco, A gente sentia e guardava, porque E falava, assim, não. Eu não vou contar isso pra A ninguém, vão achar minha- que eu sou louco, né? É assim. Os meus pais, cara, sempre vieram de lavoura, trabalhavam, são muito humildes, pouco estudo. E
Tem 30 anos que a gente mora aqui em Campo Grande. Depois que a gente veio pra cá, meus pais começaram a trabalhar com comércio, com borracharia. Então, assim, trabalhavam basicamente 24 horas por dia, né? E só que, graças a Deus, assim, dentro da limitação, nunca nos faltou nada. E eles sempre fizeram de tudo por mim, né? Pela educação, estudar, o que... Cara, meus pais, porra... Meus pais são do caralho. Parabéns! A filha daqui representando, né? Meus pais Ainda são bem do que você caralho. tá podendo trazer essa história Deu pro tudo mundo. certo. Deu tudo certo dentro de todos os sufocos. Sim. Deu Parabéns, tudo certo. família. Beijo, mãe. Beijo, pai. Então, assim, estudei, fizeram tudo que podiam, deixaram de fazer por eles. Muitas vezes pra fazer por mim. E, assim, com 14, 15 anos na época, eu comecei a ter crises, né? Crise de pânico. E eu não entendia o que estava acontecendo. E aí, minha mãe via aquilo, também não entendia, né? Falava, ai, para de bobeira, todo mundo vai morrer. Um dia eu falava, velho, eu sei, mas eu não quero. Parece que eu vou morrer agora. Eu tô morrendo. Exatamente. Tá acontecendo, Mas eu não quero. E, tipo assim, eu não entendia, ela não entendia. Até que lá pelos meus 17 anos, ela me levou... 16, me levou numa psicóloga e fiz um monte lá. Fui psicóloga, não melhorou porra nenhuma. Daí, com 17 anos, ela me levou no psiquiatra. E, tipo, eu era relutante quanto a isso, mas ela... Tipo assim, no momento, ela tava com a cabeça... Aberta, muito né? mais aberta Com do certeza, que eu ainda mesmo. mais na época, né, que você tá falando. Pela época, 20 anos atrás. Fiz N tratamentos com psicólogo, com medicação, com isso. Tomou, você chegou a tomar medicamento. caralho! E te ajudou? Muito, Ah, muito. legal, bom A primeira saber. psiquiatra que eu fui, tipo assim, eu acho que ela deu uma pesadinha na mão. Tá bem louquinha. Mas Ficava meio assim. Nossa. Meio devagar. Tipo, você não vai ter assim, síndrome do pânico, mas também você não vai sentir mais nada. Não vai tintir o perninha, não vai tintir o bracinho. é bem assim, eu tô falando isso assim porque assim, a gente tem os medicamentos, né? A gente falou de saúde emocional e é sobre isso também, porque não é só tomar o medicamento, resolveu, Não, você é tratar. E você foi nesse Isso, caminho tratar a também, causa. né? Então, assim, a partir dali, eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso, não é possível, né? Então, eu comecei a ir atrás, eu mudei de psiquiatra na época, aí achei um psiquiatra maravilhoso na Você tá época. vendo como que a moto devia ter entrado antes na sua Pois vida? é. Faz horas, Olha, hein? foi o Mas melhor remédio, foi melhor que o psiquiatra. Foi melhor que o psiquiatra. Ah, eu acho que eu tinha me matado, sei lá. Que horror. Aí ia acabar assim, oh meu Deus. Porque era muito louco. E aí, fiquei mais de 8 anos tratando com ele, tipo, desmamou de medicação, eu quase não tomava mais nada, acompanhei psicólogo e tudo mais. E aí chegou a moto E aí, tipo assim, quando eu decidi isso, eu falei, cara, e eu decidi por mim, eu fui me policiando, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou mais tomar remédio. Eu não preciso disso. Eu busquei outras formas, atividade física, cara, leitura, tentava meditar e, assim, ocupar a minha mente, de fato, né? Pra eu não pensar, não vir à tona essas coisas. E a moto, cara, eu posso dizer que a moto acabou de me curar. Deixa eu Sim, só porque fazer eu um gancho nunca no que a mais Fran tá tive. falando. Eu não tomo remédio há vários anos. Na época da pandemia eu tive burnout, né? Acompanhei psicólogo e tudo mais, mas por conta de sobrecarga de trabalho. Sim. E eu vejo, assim, eu sempre falo que o meu trabalho, eu fui escolhida pelo hospital. Quando eu estava na faculdade, eu odiava aquela merda. Eu odiava terapia intensiva, eu odiava qualquer coisa que envolvesse o hospital. E quando eu formei, eu fiquei 1 ano ali trabalhando com várias coisas ali e tal. Jamais era a minha última opção era hospitalar da vida. Só pegando E, um gancho por aqui, favor, Cris. Fran, porque senão depois vai passar e não vou conseguir falar, direcionado para as meninas que estão nos assistindo, para a mulherada, assim como foi uma decisão da Fran não tomar mais a medicação, claro, que dentro de um desmame, no caso dela, contexto, teve né? um Todo processo. Eu, quando do tratamento, eu cheguei a ir para psicólogo, psiquiatra com relação à situação do narcisismo, para eu conseguir sair daquela dependência emocional que acabou gerando ali, para eu me reencontrar. Quando eu fui para o psiquiatra, ele me passou a medicação. E eu levei para casa, e eu trabalho com muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos. Quando eu cheguei em casa, eu passei na farmácia e tal, cheguei em casa com a medicação.
Eu olhei para aquela medicação, eu dobrei meu joelho, orei e falei, Deus, eu não vou tomar esse remédio. Eu não vou tomar essa medicação, porque se eu iniciar e causar uma dependência, apesar de ter a recomendação médica, eu falei, não, eu vou lutar contra isso. Se não der certo, aí eu volto no psiquiatra. E é muito legal você falar isso, Cris, porque, assim, a pandemia, né, a gente comentou aqui no caso dela, mas você também teve um relacionamento, né? Mas, assim, ela fez com que a gente olhasse um pouco pra dentro, né? Porque a gente ficou preso nas nossas casas, não tinha como buscar fora as coisas, a atenção não tinha como estar lá. Ter ficado em casa. E a gente a gente olha, não sei, amiga, mas assim, a gente olhando pra dentro, eu acho que muitas pessoas descobriram muitos problemas emocionais, assim, Demais. e de que tem que ser olhado, visto, respeitado, acolhido e tratado, né? Como você falou, vai no médico, tem um acompanhamento, Exato. mas também se permite experienciar outras formas de medicinas, Outras né? formas de tratamento. Exatamente. E quando Sem discriminar a eu medicação decidi, também. Sim, que é exato. importante, Quando né? eu decidi que eu não ia tomar a medicação, eu falei, então, reage. Né? Eu voltei pro jiu-jitsu, que é uma coisa que eu havia me afastado, eu fui buscar atividade física, eu fui estudar o que poderia substituir aquilo ali. Eu descobri que a alimentação, você que está na área, né, deve ter, com certeza tem esse conhecimento, a alimentação ajuda muito. Eu readequei a minha vida. Sim. Então eu tirei força de onde eu não tinha. Então, mulheres, tire força de onde não tem. Saúde. Se está sendo vítima dessa situação, seja de narcisismo, de qualquer outra situação psicológica, emocional, que esteja te diminuindo, eu sei que não é fácil, porque eu já estive lá. Então, busque naquilo que mais te motiva. E eu tenho certeza que quando você se reencontrar, você vai falar, cara, eu sou foda. E assim, olhar pra sua essência. E pra isso vocês precisarem ir pro mundo, né? Se libertar, cara. Você pegou a moto, se libertou, foi viver. E aí, tipo, mais foto da eu já Fran. tinha... Olha lá. Essa aí foi um rolê pra ponta por... Mentira, Três Quando a Lagoas, moto entrou na Três tua Lagoas. vida. E aí, que chave que virou? Essa é a fabulosa. Ai, fabulosa. Porque a vida é fabulosa. É espetacular. Essa daí Essa é você Essa é a minha arromba atual. o treino. Gente, Essa aqui, a Fran vai treinar o jiu-jitsu lá no horário do tal, né? E aí, quando ela vai sair depois que acaba o treino, o horário dela, ela vai começar outra aula. Aí, tipo, os professores já, vamos fazer uma pausa, esperar a Fran ir, Que a Fran vai pra embora. começar a Eu aula. tô indo embora, peraí. Você também. Cara, a minha aula também, minha aula de yoga, um dia eu falei assim, Fran, a Eu galera... tive que esperar 10 minutos ela acabar a meditação pra eu poder ir embora. Gente, ela, mas eu tenho que... Eu falei, gata, não dá, você não vai sair na fina, entendeu? Vai empurrando. Não, como é que empurra 350 quilos? Não dá, não vai. E aí, assim, foi quando, né, no auge ali da pandemia, eu falei, eu vou vender esse carro, não aguento mais carro. Comecei a comprar moto, comecei a pilotar. Foi em março de 2021. Em setembro, eu já conhecia amigos que eram motociclistas. Através de um amigo meu, eu conheci as Ladies of the Road. Eu entrei nas Ladies em setembro de Coloca a foto aí da 2021. Ladies. É um motoclube de só mulheres, né? Só mulheres. só Só mulheres. mulheres. De mulheres. Motos a partir de 600 cilindradas. E o rolê das Ladies é uma pegada muito legal, assim, é um motogrupo, né? Não é um motoclube. É um sim. motogrupo de mulheres. E explica pra gente também a diferença, amiga, porque eu sou leiga aí, por exemplo. também, nesse não sei a mundo. diferença do Nesse mundo motoclube, masculino do motociclismo, né? Aí. Motoclube, o pessoal tem sede, Põe pra tu- tem um pode monte deixar. de Tem regra, tem que andar de coletinho, tudo mais. Aham. Sou de Então, assim, motoclube, hein? tem... Não, Temos os dois lados aqui, Gente, ó. não, Muito porque, bom. assim, Eu sou a moto- única. tem a tem única mulher do regras, motoclube. né? Regras. Tem vários motoclubes Sim. femininos. Mas existem regras. E eu desculpa. Não quer quero seguir as seguir regras, regras. né? Desculpa, eu não quero quebrei seguir a regras. regra, né? Eu não sou de um motoclube feminino exclusivo para mulheres, eu sou de um motoclube exclusivo para homens. E eu fui convidada Olha. pelo presidente desse motoclube a fazer parte. É o motoclube Isso que eu pedi pra Abandonados falar aí. Motoclube. Eu vou falar Abandonados. justamente porque tem esse diferencial. Eu fui muito bem acolhida pelo Abandonados Motoclube. Somos em 2 mulheres, eu e a Josiane. E eu nunca fui tratada com indiferença, do contrário. Eu sou tratada com... como eu tenho um espírito de liderança muito grande, eu puxo bonde, que é quando você é a ponteira, né? A primeira lá da fila, que vai todo mundo enfileiradinho. Né? E eles confiam muito. E quando a gente viaja, eles acabam... você não viaja sozinho. E eu, hoje, eu até não posto tanto. Mas eu já fui Maria posta,
Bom, eu postava, por quê? Porque eu queria partilhar com aquelas pessoas que estavam ali comigo os lugares, não só pela beleza, sabe? Mas as pessoas viajam com você. E isso traz um valor e um apreço. Então, assim, eu tenho, dentro desse motoclube, eu tenho muito respeito dos homens. E é assim, eu sou a única mulher solteira. Aí vem um outro ponto, né, minha gente? exato. Que tem o preconceito também. Exato. A mulher que é solteira ou está Ela tá sozinha sempre ali ali. por causa de algum cara, né? Ou oportunidade para que outros são homens todos, cheguem, né? Eles acham que é exatamente. isso também. São todos casados. Nós éramos em 2 solteiros. Tinha eu e tinha o outro rapaz. E agora o rapaz casou e continua sendo só eu. Só que assim, a questão do respeito, ele é conquistado. Sabe? Eu penso assim, e foi difícil, teve muito preconceito das mulheres no começo, né? Então, o preconceito da mulher, A gente ele fica é o, naquela ele de é o tentar pior se do que o provar, às homem. O vezes, machismo né, também. feminino, ele é pior do que o machismo masculino. Porque a mulher te olha, como vocês falaram no primeiro programa, como uma concorrente. Sim. E não é isso, né? Você tá ali pra somar. Nem todo mundo é igual. Todo joio tem todo trigo tem um joio? Sim. E é Né? importante a gente colocar aqui também que o nosso trabalho aqui, o Chá de Belladonna, é um programa que ele vem para trazer essas questões, né? Enaltecer, sim, as mulheres, abrindo espaço para que elas possam contar a história, quanto de coisa que a gente aprende, que a gente vê aqui, que elas tiveram que passar, né? Mulheres que o patrimônio que se fez para ter essa moto que tá aí, que tenho certeza que muitos olham e falam, ganhou do macho tal, do tal, tá com fulano. O primeiro não pra queria saber se dizer ia comprar pro marido? que não foi ela que ela não foi a conquista dela, entendeu? E que então elas estão contando aqui pra ver que veio uma história mais humilde e tal, mas foi uma coisa que se construiu. E além disso também de apontar, né, que não são só os homens que vão ter atitudes consideradas machistas, e é disso que a gente tá falando aqui, que pessoas com atitudes machistas, né? Então, é bem também enaltecer as pessoas, as empresas, os lugares que fazem o trabalho inverso. Então, abandonados? Sempre. É isso aí, estamos com Abandonados. vocês, viu, abandonados? E o seu grupo faz atividades? Nós fazemos algumas ações sociais. Essa daí foi agora no Março Lilás, mês de prevenção ao câncer de colo de útero. Nós estivemos lá no Hospital de Amor, né? Fizemos um rolezinho lá, incentivamos, fizemos um café da manhã lá no dia que nós fomos. E elas então, ficam assim, tem encantadas. vários, o pessoal adora, o pessoal tira Claro. foto, a Imagina mulherada, uma menina criança né? vendo vocês. Elas ficam criança, encantadas. É um sonho. Algo que não Então, era as nem crianças imaginável chegam, pra gente. né? Um olhinho brilhando, quer sentar na moto que tira uma foto. Fran, eu a já vou até te mulherada contar uma também. história. Eu tava no parque de diversões, né? E aí tem aqueles carrossel, assim, que tem umas motinhos. Ai, meu Juro Deus. pra você, tinha uma que tinha o banco atrás, e que é aquela... Não sei como que chama, são 3 rodas daí. É uma moto... com Triciclo. É triciclo mesmo, tá. Só pra eu falar errado que as meninas são, né? Mas aí elas estavam no triciclo e elas estavam tipo, fofocando, mas era uma... Com o guidão aqui. Aí eu olhei assim e falei pro meu namorado, eu falei assim, dá uma olhada, Fran, ali, ó. Ali, Caraca, eu vou tirar foto. Eu nervosa quando não conseguir mais equilibrar em 2 rodas. Sobre um triciclo. E aí a gente faz campanhas de doação de sangue também, pelo menos 3 vezes ao ano a gente vai, reúne as meninas ali que são aptas e vamos ao Hemosul. Ah, amiga, mas sangue. vocês fazem essas ações, assim, é uma iniciativa de vocês, sim, do grupo. Do grupo Ladies of the Road. Então, assim, essas campanhas, né, de promoção, prevenção de saúde. Que tem a ver com o seu trabalho também, né? Também, com certeza. E é isso, apresentaram, se isso. apresentaram. É muita coisa, É gente. muita A coisa, gente quer gente. ficar aqui Elas até podiam amanhã. ficar o dia inteiro aqui posso falando. fazer mais Manda. um quesito que ela falou, mas que diferencia um pouco de mim, é o quesito da mulher, de todo o contexto cultural de que a mulher precisava casar, ter filhos, e tudo mais. Gente, Eu eu fui nunca ovelha casei, negra. eu não tenho filhos e não vou ter, Escolheu não. E por opção. E é uma Exato. escolha. E é as uma pessoas têm que escolha, respeitar. E as pessoas têm que Sim. respeitar. Né? Tem uma pressão, todo né? todo mundo, é homem, é mulher, fala, ai, você não vai dar um netinho pra sua mãe? Ai, nossa. Ai, se ela quiser, ela compra um, sei lá. Já tem. Então, Ele tem você 4 É, patas, chama enorme. Targo, tem quase 7 anos, pesa Mãe de pet. 50 quilos. Você vive isso solteira, eu vivo isso casada também. Porque daí quando você uma casa, coisa, fica, né? Quando você vai ter filho, quando E você vai ter aí? filho. Quando você vai casar? É insuportável Nunca. isso.
eu já sou desbocada, eu falo, nunca. Aí quando as pessoas falam assim, você não quer agora, mas você vai querer. Vai querer, não, eu não Você vou tá querer. adivinhando o que eu quero, né? Vai Mas querer, não, eu não isso que vou ela- querer. não, eu já porque tive arranquei gente que meu falou útero, assim pra tá? mim. Aham. Eu já tive gente que falou, você não quer agora, você vai ver quando você quiser, Aí você vai se não vai poder arrepender. ter. Tipo assim, você jogando vai se praga, É uma arrepender. pressão, é uma pressão. Porque onde é que tá escrito que eu sou obrigada a casar e ter filho? Exato, Como se o exato. nosso valor tivesse, né, agregado aí. Ou no sabe passado, que isso tivesse é que que ser a Fran- mãe E a tal da solteira, casada. a tal da né? solteira Isso que a sofre Fran nesse falou, mundo. sofre. Isso que a Fran Sofre. falou, Muito preconceito. realmente é muito curioso, porque eu sou a caçula de 3 mulheres. Então, assim, o caçula é o rebelde, né? Então, na cabeça da minha família, eu era a rebelde. Minha mamãe, eu sou da época lá, ainda da fazenda, né? Ensinou a pintar, bordar, fazer ponto cruz, tricô, cozinhar, lavar, passar, toda essa coisa errada que eu odeio. Eu não gosto, eu não suporto. Eu sei fazer, mas graças a Deus eu não preciso. Minhas irmãs também não, mas elas fazem. Sabe? A gente fecha final de ano, eu falo, eu vou contribuir com o dinheiro, não vou levar o prato pronto. Eu sou aquela que compra Né? Eu também. sou eu eu compro. também. Eu compro, eu não faço bolo. Nós tivemos, inclusive eu fui a que deu neto primeiro pra minha mãe. Resolvi logo o problema quando sofri a cobrança. Mas não, brincadeira. Eu nasci pra ser mãe mesmo, sou apaixonada pelos meus filhos. E as minhas irmãs, elas tiveram filho no momento em que elas escolheram. Inclusive a minha irmã mais velha, eu só puxei esse por essa questão, a minha irmã escolheu não ter filhos biológicos. Ela não tem vergonha, nenhum tipo de pudor com essa decisão. Ela é muito bem resolvida. Ela decidiu adotar. E ela é minha irmã mais velha. Ela, em um determinado momento, quando decidiu, adotou e ela falou, eu não vou adotar bebê. Eu quero já grande, porque eu não quero ter trabalho. Sim. Né? Fez a parte dela, os meninos um tinha 5, outro tinha 4. Hoje os meninos estão com 20 e 19. E é filho do mesmo jeito. Eles não são vistos com outros olhos. E E nós a gente respeitamos entra essa de decisão novo num dela. outro lugar, No que é sobre o começo- corpo da mulher. Isso. Que ela pode sim. Gente, tem muita gente que infelizmente faz filho e deixa por aí pro mundo e quem cria, né? Então, O assim, Estado. que bom que tem essas mulheres. E tudo bem, porque ela vai estar agindo com a maternidade, certo? E se ela escolheu não fazer isso através do corpo dela, tá tudo bem, o corpo é dela e ela é dona do Exato. seu corpo, ela falando decide. das mães. Eu comecei a ajudar em casa, eu sou filha única. E desde muito cedo, desde os 7 anos, meus pais sempre trabalharam fora, sempre trabalharam muito. E eu fazia as coisas de casa, limpava, cozinhava, organizava os rolê tudo. Mas assim, a minha mãe me criou, cara, para ser independente. Apesar disso tudo, que eu acho que isso é independência, com você certeza. saber Sim, claro. se virar, Sim. é óbvio, né? Que Pra faz qualquer parte adulto, pra qualquer inclusive homens. com certeza, Sim, todo mundo. tem que se saber virar. lavar, cozinhar, Ser um adulto passar- funcional, né? limpar a casa. E minha mãe me ensinou muito isso, de não depender de ninguém. Sim. Então, eu acho que muito disso que eu chamo de liberdade, de vida hoje, eu devo à minha mãe. Porque ela me ensinou a não depender de sim. ninguém e fazer as coisas por mim. Pra e a você correr ver outra atrás, mulher que te inspirou, cara. Com certeza. Sempre uma mulher que é inspiração pra gente também. E vai, faz as coisas por você, não depende de macho, não depende de pai, não depende de mãe. É óbvio que quando eu precisei, e se eu vier a precisar, meus pais vão estar ali com certeza. Mas, cara, minha mãe me fez pro mundo, né? Me criou pro mundo. E isso... E a mulher, ela é É julgada fantástico. o tempo todo, né? Ela é cobrada pra ter filho quando ela não tem filho. É. Ela é cobrada pra casar quando ela não casa. Aí depois que ela casa, ela é cobrada por ser uma boa esposa. Aí depois que ela tem filho, ela é cobrada por ser uma boa mãe, né? É uma ela nunca é uma profissão, mãe né? o suficiente, Ser boa. mulher é profissão. Porque é o tempo todo uma cobrança Passa seu currículo excessiva, aí. né? Passa aqui, o que você faz? Vamos ver. Sou mulher. Né? Tipo assim. Porra, é um grande currículo. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu pô. quero perguntar pras duas. As duas estão solteiras no momento? Sim. né? E fizeram muitas viagens solteiras. Vocês tiveram encontros internacionais? Internacionais. Aquelas- Vamos lá. Responde Cara, aí, Fran. apesar de, assim, eu sempre viajo, eu não, é igual a Cris falou, eu não tenho medo. Eu nunca tive medo de viajar, lógico que a gente não sai a Deus dará de qualquer jeito, andando por aí num lugar que você não conhece. O contrário de certas pessoas que ficam pensando que é assim, né? É mulher, já chega, acha que é pra todos, Né? tá distribuindo. Então, assim, você vai pra um lugar que nem a primeira viagem sozinha que eu fiz foi pra Europa. Eu fui pra Itália, pra Espanha e pra Portugal.
Eu fiquei 20 dias por lá e sozinha, completamente sozinha. Só que assim, o meu inglês é bosta. Hoje é mais bosta ainda que aquela não fala mais nada. Então, assim, eu tenho um inglês bosta, eu entendo um espanholzinho, entendo um italiano ali por conta Tá entendendo de bastante histórico familiar, mas como italiano fala, né? Como vocês podem ver, né? Italiano Fala falando com com a as mão. mãos. Vira e mexe, tô batendo em alguém, derrubando as coisas. É boa de Esse ter isso copo aí. tá em pé, né? Ainda. Vocês não viram antes, né? Eu derrubei tudo aqui. Então, assim, eu não tenho medo. Né? Sim. Que por conta, eu acho, de criação, minha mãe, com 7 anos eu pegava ônibus sozinha, eu fazia serviço de banco para os meus pais, eu pegava talão de cheque. Ó, na mão, hein? Ia pra escola, que ficava do outro lado da cidade. Tipo assim, minha mãe, no dia que me ensinou a andar de ônibus, eu tinha 7 anos, ela falou, vou te levar pra escola. Para aqui, pega o ônibus, né? Aí foi comigo, né? Entrou no ônibus, falou, presta atenção, ponto ali e tal. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você pergunta pro cobrador onde é que é a escola e tal, pra você descer. Desce aqui, desce, atravessa a rua ali, na volta você pega o ônibus daquele lado ali, tchau. Mas você teve um date? Não teve? Estamos esperando. Tá fugindo! Então, assim, mas assim, por não ter medo, essas coisas assim, mas quanto a isso, eu fico receosa principalmente fora do país. Sim. Né? Nesse rolê da Itália, Vai que você fala uma coisa e ele entende outra ali na hora. Mas assim, eu tive uma vez que eu fui pro México, fui pra Cancún. Eu estava no resort. Que chique. Com umas amigas e uns amigos. Foi a primeira vez que eu viajei pra fora, assim, com um grupo de amigos. E eu conheci um mexicaninho lá, né? E tal. O mexicaninho é ótimo. Um mexicaninho lá e tal. Pele bronzeada. Não sei, Acho que Mas não. e aí, Era conta, normal, foi normal. bom? E aí, legal. Não, porque não rolou, né? Poxa! Não, começamos ali, nos conhecemos ali na piscina, começamos a ficar, não entendia porra nenhuma que ele falava, não entendia nada. Mas beijar é a mesma coisa, né? Igual em todo lugar. Né? Não precisa saber falar. Língua. É igual o jiu-jitsu em qualquer lugar. Não hablo sua língua. Eu hablo. E aí, aquela coisa nada, foi esquentando, né? Subimos lá pro quarto. Camisinha. Eu não tinha, Básico. né, velho? Virei pra ele e falei, Thay, cadê a camisinha? Tipo, ele não entende, não hablo. Não entendia o que era camisinha. Incapaz! Proteção, capar o negócio, touca, né, sei lá. Essa porra. E não. Até que o bendito entendeu. Aí ele, Não. ai, não tem. Eu falei, Então, tchau. Então, Bye, bye. toma. Arrivederci. Falou, hein? Aí, ó, podia estar Foi sendo embora. falado dele aqui hoje, né? Da É. performance dele, não vai poder. Poxa, perdeu. Não lembro nem o nome. E você, Cris? E você? Já teve dates Não, internacionais? assim, eu, na verdade, pra quem... Por incrível que pareça, fora do Brasil. Fora do Brasil, Fora do Brasil, né? Bem no no Brasil Brasil. sempre A tem. pergunta é um date internacional. Mas você falou, Ah. internacional, só isso aí. Porque Porque nas gringas eu me comporto. Ah, lá você... Fico mais contida. Vai que, sei lá, minha mãe falou, se morrer pra lá, vai ficar lá, porque é muito caro, né? Fazer esse translado internacional. Eu, apesar de ser uma pessoa bem desinibida, pra quem me conhece no meu dia a dia, eu sou bem falante e tal. Quando se trata de flerte, eu sou extremamente tímida. Tímida ao extremo. Tanto é que, assim, se depender da minha pessoa flertar com alguém, eu vou morrer sola. E seca, sem transar, que é pior, né? Não. Então, assim... porque eu gosto, só que eu não tenho esse jogo de cintura, sabe? Que a mulherada, assim... E essa questão de ter me anulado muito tempo me tirou a prática mesmo. Você entendeu? E aí, então, o que acontece? Como eu já sou meio na retranca, assim, e apesar de muita bateção de perna, eu nunca cheguei a ficar com alguém nem de beijo fora, internacionalmente falando, né? Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu, em uma viagem, eu estava em Sacramento, no Uruguai. E aí, eu sou muito... Eu gosto de me inteirar, né? E eu tô escutando falar em português.
do quarto, parede e meia. Eu falei, cara, tem um brasileiro aqui do lado. Quem é? Gato brasileiro tá em Não, todos os lugares. Olha só, fiquei cuidando, né? A hora que eu vi que a pessoa ia sair, e também que eu não sou besta, né? E assim, eu sou muito cuidadosa com relação a essa questão da pessoa ter alguém, sabe? Assim, eu respeito muito o espaço. Às vezes, até demais, achando que a pessoa tem Observar, alguém, né? a pessoa não tem. Deixa o cavalo branco Perde a passar, chance. se fode. Aí o que acontece? Eu vi que ele tava sozinho, porque ele não fazia nenhum monólogo. Às vezes que eu ouvi ele falando, ele tava ali falando lá na recepção. E eu fiquei cuidando. Falei, bem na hora, né, pro café da manhã. E aí saímos, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, você é brasileiro, né? Tipo assim, aquela na caruda, né? Aí ele falou, isso assim e tal, não sei o quê. E dali já descemos pro café, conversando e tal, não sei o quê. Fizemos ali uma troca. E aí todos os dias que eu ainda fiquei no hotel, a gente conversou e tal, saímos pra tomar café. E aí, eu fui embora um dia antes que ele, não ficamos. E também, de verdade, não era a minha intenção. Eu queria... Eu gosto de conhecer pessoas, né? E eu acho que... É o que eu falei lá no começo. Eu respeito duas coisas. O meu corpo, pra mim, eu acho que, assim... Cara, você transar com alguém é uma coisa muito íntima. A pessoa literalmente dentro de você é uma coisa muito íntima. Como ser mais íntimo que isso, gente? Não tem como, né? Então, assim, eu sou meio quadrada e careta mesmo nesse sentido, sabe? Eu não sei sair e ficar e ponto, já ir lá e transar. E aí eu não fiquei com ele nem de beijar, enfim, mas trocamos telefone. Quando eu voltei pro Brasil, a gente continuou conversando e viajamos pro Rio Grande do Sul. Fizemos uma viagem, na verdade ele estava lá a trabalho, e eu falei, não, tô indo aí, porque eu sou igual a Thaís falou, porque ele pegou e falou... Ela pega e vai. Eu peguei e falei assim, onde você tá? Ele falou Não dá assim, pra pensar muito, eu né? tô aqui em Porto Não, Alegre. não, nesses negócios, né? Tem que viver. Vamos, se der pra exato. tem Se você dinheiro. ficar pensando, aparece um Tem monte de dinheiro de desgraça folga. na sua mente, Ele entendeu? falou, tô aqui em Acorda e Porto fala, Alegre. acho que eu vou dar um rolê. E vai. Eu falei, cara, peraí que eu vou... Eu falando com ele, eu olhei, tinha voo, eu falei, vou embarcar amanhã de manhã, você me pega no aeroporto? Ele falou, que hora que chega o teu voo? Aí eu falei, tá, ele falou, não, essa hora eu vou estar na indústria. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, ué, você não me convidou? Ele nem acreditou. Ele não- de tanto tá- que é tão comum que ele nem Exato. acreditou. E aí Homem não fui. acredita nisso. Não. E ficamos em quarto separado, nunca rolou nada entre nós, eu ganhei um amigo. Então, assim, date mesmo, de ficar e tal, nunca rolou. Não. Mas assim, vamos lá. A gente sabe que, beleza, isso foram as pessoas que conseguiram se aproximar Exato. e chegar na análise ali de tipo, será que eu quero? Será que eu não quero? Mas assim, até esse ponto de você abrir pra isso, muitos chegam, né? Com certeza, né? Sim. Chegaram em vocês. Chega, e aí a mas, ó, pergunta é a sabe que- seguinte, se é diferente. Tipo assim, se quando os caras vão lá fora, vão paquerar, coisa de merda. Como é que é? Então, verdade. É exatamente Vai chegar em você, quer te conquistar? Como que é? Muda? É diferente do brasileiro? Era Tipo assim, exatamente nesse abordagem? ponto que eu ia chegar. Como são culturas literalmente diferentes, a gente vai ali pra Bolívia, o boliviano já é diferente, o Paraguai já é diferente. São culturas diferentes. Então, assim, como é que é o paquerar aqui é totalmente diferente do italiano, por exemplo. Vou falar um negócio pra você. Todo mundo fala do italiano, não sei o quê, de verdade. Se eu tiver manda. que ficar com o italiano, minha filha, vixe, realmente aí eu vou... Eles são extremamente grosseiros. Eles são, assim, não é? Só Eles são, propaganda e enganosa. quando identifica que é estrangeiro, filho, eles não têm um pingo de paciência, não. E vai passando. Então, assim... depende muito da cultura do lugar. E o que acontece? Nós, brasileiros, somos extremamente calorosos. Dados. A gente quer pegar na mão, a gente quer dar 3 beijinhos ali. Isso assusta, tal. né, ele? Isso assusta. Sim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês com propriedade. Fran, eu acredito que talvez vá concordar comigo, ou talvez não. A mulher brasileira é a mulher mais cobiçada do mundo. Sabe por quê? Nós somos limpas. Não, é verdade. Cheirosas. E nós temos vaidade. E isso você não vê muito fora. Você Então, não mas vê aí mesmo. entra um ponto também, né, gente, que é importante colocar aqui também. Por que não, né? Como você falou, são culturas diferentes, outros países, outra construção histórica, né? E o Brasil aí, ele traz pra gente uma realidade que até certo ponto a mulher aqui eu sinto essa liberdade, sim, né? A mulher gente está muito tá evoluída. conquistando, na nesse verdade. aspecto no Brasil. Sim, Nós eu vejo buscamos- muitas A mulher é muito amigas respeitada. de fora falando isso. Exatamente. A mulher brasileira, ela tem uma evolução anos-luz à frente de muitas... Não, como eu falei, E que no apesar Peru, de ter as o mulheres são machismo- extremamente submissas. E Acho que é quanto isso que eu ia mais falar. machista, menos a mulher vai ter esse auto-amor, esse autocuidado, entendeu? Mas apesar do machismo no Brasil existir, a gente tem voz. A Sim. gente pode falar, a gente Exato. vai, né? A Fora gente tem do- esse podcast aqui, fora vem daqui. fala. Fora as mulheres bem
são mais complicado. reprimidas ainda, eu acho, assim. Mas eu é- vejo. muito, Na América mas do Sul, principalmente. Eu não vejo, Essa assim. É porque, liberdade. igual eu falei pra vocês, quando eu vou pra fora do país, eu não fico... Aí não fico de saliência. Não é o objetivo. Mas não é o mas se meu rolar, objetivo. rolar. pra se curtir, Exato. né? Eu gente tô fica lá pra tão conhecer o encantada lugar, com pra outras conhecer coisas. a cultura. Pra encher a pança de comida Ah, diferente, de sim, bebida sim. diferente. E assim, não é o objetivo. Lógico que às vezes acontece. Mas a paquera mesmo, o flerte, cara, não tem esse... Dos países que eu conheço, eu acho que o que mais se aproxima da gente é o México. Porque o pessoal lá gosta É um de povo alegre. brasileiro, é um povo alegre. Então, assim, é Que onde interage funciona melhor. mais, Agora, né? Europa, Argentina, Mais frio, assim, né? Uruguai. Não rola. Cada um por si, Deus por todos. Exato. Eu sinto isso. Agora aqui, as viagens que eu viajo muito, Portugal, a maioria se das minhas aproxima viagens muito no Brasil são sozinhas. E, cara, eu faço muita amizade. E é inacreditável a quantidade de mulheres que viajam sozinhas. Essa última vez até que a Bruna postei lá, você Nossa. foi em novembro que eu fui pra Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Sério, Maravilhoso, eu conheço conheci... lá. Nossa, maravilhoso. Eu conheci umas 5 meninas, sem brincadeira. O pessoal que eu mantenho um contato até hoje, umas 5 mulheres aquelas que da foto? estavam viajando Coloca aí pra sozinhas. gente uma foto que elas estão lá só Conheci um garotas. casal. De biquíni na praia, né? São pessoas que você conheceu lá. Que eu conheceu conheci lá. lá. E Um faz casal. amizade, isso E vira tipo duradouro. assim, Olha lá, que lindo. Muito É. legal. A união lá. Aí, tipo assim, Elas tinha te acolheram? mais um Como é que foi? casal. Super! E porque eu viajo, eu gosto de ficar em hostel. Então, cara, É onde você conhece mais o gente. hostel é tipo assim, o É uma pessoal diversidade, Uma né? grande casa. É uma grande casa que as pessoas já chegam conversando ali como se conhecessem. E isso encanta. Vão, tipo, morar junto por uns dias, né? Exato. E aí, tipo assim, nesse rolê mesmo, de 5 meninas que eu conheci lá, que estavam viajando sozinhas, mais um casal e um homem. Olha. E era o mais, tipo, perdido, assim, o mais cagão. E aí, ele já tinha conhecido uma outra menina, ele tinha alugado um carro lá e tinha conhecido já primeiro uma outra menina que tava viajando sozinha. Aí, cara, eles tava todo mundo no café da manhã, e conhecendo, começamos a conversar e falam, a gente vai descer pra tal praia, quer ir? A menina chamando Olha. as outras Legal. pessoas pra ir no carro com ele. Enchemos o carro do cara de gente. E bora. Cara, e assim, são amizades que eu trago Sim. pra vida, assim, legal sabe? saber essas A De gente histórias. faz muitas combinar- amigas, né, De cara? combinar rolê pra aí depois outro combina outra lugar, viagem. Combina outra viagem. Então, assim... Isso que eu ia Brasil falar. realmente interação Se Então, existisse uma rivalidade ali, isso não teria acontecido. Se existisse aquele lugar Não, do tipo... porque, olha, sabe, não, porque cara. nesses Não é aí, momentos, né? nesses momentos, o objetivo de todos que estão lá é o mesmo. É É passear, curtir, é é conhecer, conhecer. é curtir. Então, aqui nele, você viu tudo gata, tudo gostosa. Ah lá, né? maravilhosa. Essa aqui é a Fran, Então, assim, gente. não tinha nem tô competindo com ninguém. Manda Eu- É jiu-jiteira, fisioterapeuta, o que mais, amiga? Vai Solteira? dando... Solteira. Solteira também, solteira, motociclista. dona da minha vida. Dona de mim, fala dona de mim. Isso aí. Então, e pra quem não tem coragem, a coragem de vocês de viajar sozinha, pode viajar em grupo de amigas também, né? Sim, não precisamos a de um gente homem, faz necessariamente, também, exato. né? Quem se Minhas sente melhores as melhores viagens que eu já fiz até hoje foi sozinha. bem? Sim. Aí, com certeza, você é um autoconhecimento, né? Você se Super. conhece, você volta Super. diferente. É quase uma meditação, viajar sozinha, né? Isso, a coisa da união tem a palavra Você pra volta isso, né? com uma É bagagem a Sororidade. Sororidade, que é as mulheres se unirem, se acolherem, ao invés de se atacarem, fazer o processo inverso. A união faz a força, né, gente? Meninas, não deu Exato. tempo da gente falar de tudo, né? Tinha muita coisa ainda pra gente perguntar, falar. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, né? A gente tem o Fran, tempo aí, Felipe. Motogirl, olha o Ai, poder. mostra esse vídeo. Nessa dela. hora eu ia colocar aquela música da Carol com K, com certeza. É o poder. Aceita Canta aí. porque dói menos. Pra muitos. Instagram dela, né? Na no tela. Instagram. Quem quiser, manda um direct. Brincadeira. Quem quiser, manda um foguinho. Eu ia falar sobre isso aqui também, cara. só que não Rapidão, não, mas rapidão, amiga. Vamos encerrar com essa. Foguinho? Vocês gostam quando o cara manda um O foguinho? que o foguinho significa? Cara. Pra você, não, vai. Primeiro, o que significa pra você? Não, quando o cara manda, eu já sei que é sacanagem, né? Mas, tipo assim, eu mando os foguinhos, mando foguinho pra Isso que eu ia mulher, falar, eu mando recebo foguinho pra foguinho das homem. amigas. Tipo assim, Mas quando a você mina faz- graduou, eu mandei um foguinho. Falei, caralho, Vai. nossa. Eu também uso foguinho nesse sentido, mas tem muita gente que E usa os pra homens? flertar, Eles né? usam pra Fica quê o mandando foguinho? nas suas Homens, fotos. a gente quer entender aqui, entende? Uma caixinha Às aí, vezes vai. a gente Quando não manda sabe. um foguinho... Como vocês puderam ver, a gente usa o foguinho pra tudo. Agora vocês,
Vocês usam foguinho pra quê? A gente por quê? Entendeu o sinal? Por que o foguinho? Você tem palavras, você pode usar palavras. Agora. Eu gosto das palavras. Depende do horário. Passou entendi. das 10 da noite. Mas aqui a Thaís falou um negócio Foguinho é pra interessante, foguinho né? mesmo. Em vez de usar... Porque o foguinho que não diz... O que você quer? O que você está É muito querendo? subjetivo. É muito subjetivo, palavras, exatamente. subjetivo. Escreve alguma coisa pra menina, Cara, aquele fala alguma foguinho coisa lá pra interessante. gente tá calor pra caralho, né? Tipo, porra, tá pegando... Tipo, eu tô de biquíni. Realmente, o sol tá ótimo, Porra, calorzão. Não, e outra coisa, eu vejo que muitos homens acham que todas as mulheres são iguais. E aí eles acham que pra flertar com qualquer mulher é igual. É a mesma Não, coisa. gente, você tem que É o conhecer a mesmo mulher que você tá emoji. querendo ficar, né? Você tem que saber sobre a vida dela, pra aí você saber como você vai se aproximar da melhor forma. gente, Cara, vai não estudar, existe um protocolo. cara. Vai Não estudar a vida da existe. mulher. Em que pedaço da história desse mundo que vocês perderam a capacidade de Mas você conversar? sabe, você por sabe favor. qual que é Não a habla, eles estavam no situação? videogame, amiga. Tem que falar aquela língua do videogame lá, eu não sei. Não, eles estavam na Mas você guerra. sabe qual é a situação? Eles estavam na guerra, por isso, gente. O que acontece? A situação é a seguinte, eles olham pra gente como números, como no Isso. primeiro podcast foi falado, não é natural a mulher falar assim, transei com tantos, né? Primeiro que a mulher nem fala isso. E pro homem... A mulher nem conta isso. Pro homem é maravilhoso, né? Falar. Então, o que acontece? Nessa minha situação de eu optei por estar só... inclusive, isso foi muito recente, né? Falei, cara, vou sair com esse cara só pra transar. Porque ele tem um jeito de que é gostoso. Nem pensa isso às vezes. Qual é o problema da gente pensar? Mulheres Desejar. também gostam de sexo. Você sabe o que é engraçado? Apenas sexo. Eu fiquei me Exato. punindo. Eu sozinha ali me punindo. Falei, gente, e agora? Será eu já dei moral pro cara? A Cristiane, olha isso que você vai fazer, só vai dar pro cara. Nossa, e que você se horror. culpou por- Eu me culpei por isso. Aí, beleza, né? Marcamos, fui lá no A gente apartamento sendo machista dele, com a né? gente mesmo. Tá, só que eu só tava querendo transar com ele, mas ele tava querendo namorar comigo. Ô, coisa rara, hein? Mas é engraçado. E eu contei isso pra Keile. Gente, a Keile é uma nossa colega de jiu-jitsu e eu saio pra comer tapioca com ela toda quarta-feira. E eu falei, Keile, eu preciso contar um negócio pra vocês. Falei, cara, e assim, ele é gostoso mesmo, é legal tudo. Só que Você só queria eu isso. só queria isso. E aí eu fiquei me punindo. Gente, será que é normal? Por que será que eu só tô querendo transar com ele? Os homens assustam. Não, isso é uma queixa constante exatamente, dos eles se homens. assustam, porque daí a gente saiu uma. Eles podem Aí eu isso percebi, e direto. exatamente. Mas quando a gente vai... Eu percebi. Ele fica chocado, né? Exato. Aí quando foi a segunda Isso aí vez- que você tá falando, assim, só uma pausa rapidinho, que assim, é o famoso, ai, você assusta. Gente, vocês estão com medo de quê? São pessoas A gente só De quer ser transar. lambido? Vocês estão com medo de ser lambidos, mordidos? Sentir prazer. Ou um carinho tranquilo? Não, mas também só quer Mas sair eu pra vejo transar. muito os homens reclamando. Eu tenho amigos homens solteiros que falam assim: eu só quero transar. E eu chego lá, a menina se apaixona por mim, quer ter filho, casar. Aí eu falo: será que você não tá buscando a menina errada? Então, porque com certeza tem mulheres que só querem sexo também. Então, é o fato de você encontrar essa mulher e vocês poderem se relacionar da forma que vocês quiserem. Por isso é importante conhecer a mulher. Vai lá no Instagram dela, assiste uns dias. Vê o que ela acompanha gosta, o que ela tá sabe? Conversa. Vê se é o que você quer. Chama Se pra não for, conversar. Tanto Igual que a na gente também, na amiga. segunda vez que a gente ficou, cara, foi maravilhoso. A transa, tudo legal, maravilhoso. Todo mundo gostou. Ok, vou embora. Veste a Aí roupa, ele vai olhou pra embora e mim, vida não, que segue. Foi basicamente isso. Eu coloquei meu roupa, falei assim pra ele, eu vou embora porque eu tenho certeza. Aí ele olhou pra mim e falou, mas você já vai? Eu falei, qual o problema? Aí ele falou assim, é esse o problema das mulheres. Aí eu falei pra ele, mas o problema... Desculpa, eu falei problema pra era ele, mas dos homens, mulheres é muita não. gente, eu tô aqui sozinha com você. Aí ele pegou... ele pegou e falou assim, Cris, eu quero namorar com você e você só quer transar, qual é o teu problema? Aí eu Nenhum, falei, eu só não tenho... objetivos Exatamente. Não, ele falou assim, eu tô me sentindo usado. Eu falei, qual o problema? Você não faz isso com as Reparação outras pessoas, histórica. porque eu não quero. Aí eu vou trazer um ponto de vista Isso. assim. Usem os homens, mulheres. Você, eu te usei e você me usou. É aí que tá. Mas aí quando ele Manda falou real, isso, né? Transa sozinha? Quando ele falou isso pra mim, Exato. aí eu peguei nojo, eu já não quis mais transar com ele, porque eu fiquei horrorizada. Mas aí me saiu aquele sentimento de culpa que eu De tava. vilã, como se você fosse eu tô uma vilã. usando ele, né? Mas eu tava com isso na minha cabeça. Nossa, eu tô usando ele, coitado, né? Eu Jamais. sei que Eu ele marrei Ele recebeu, foi bom pra ele. aí, Você deixou Não, claro. eu não tinha Você ido, recebeu né? sua parte. Eu acho que nem homens nem mulheres não tem problema, cara. Você só querer usar o corpo da outra pessoa. É só deixar isso Porque, claro. na verdade, ninguém tá Exatamente. sendo usado. Se a gente todo tá mundo gozando tiver junto, de gente. acordo, exatamente, não tem problema Não é? algum.
Exatamente. É, Perfeito. Mas é isso e aí. assim, isso aí é uma outra coisa que as pessoas elas têm dificuldade de fazer, que é mandar real. Manda real. Exato. Eles acham que é tipo assim, tem que ficar. Porque Fantasiando eles em pensam que ovos. toda mulher quer a mesma coisa, que é o generalizar. E aí ele pensa casar, assim, ter ela filho. vai querer casar comigo, ela vai. Aí o cara fica o quê? Ele cria um comportamento que não é verdadeiro, que não é dele, às vezes. Isso. Porque ele acha que isso vai conquistar. E ele quer aquilo. Só que, ao invés dele mandar real chegar, eu gostava quando os caras chegavam em mim e falavam assim: ah, pô, tô afim de você, tal, assim, assado. Mas eu tô querendo, assim, curtir contigo, sair com você uma noite e tal. Pronto. E aí, tá afim? Olha, tô afim. Não é o que eu tô querendo agora. E ok, e tá tudo certo, Isso. todo mundo é feliz. Se todo mundo for entendeu? sincero, todo mundo Fica inventando. encontra Todo o mundo que transa, quer. goza e Isso, vive e é bem. feliz. Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo Tem ser pra todo feliz. mundo, tem. Meninas, gostaria de agradecer a participação de vocês, foi muito legal. Agora ficou bom. Apesar da Quero gente ter voltar, entrado quero nesse voltar. assunto mais no final, vamos fazer a parte 2 só Sim. sexo, então. Só a parte picante da Beladona. Só o veneno. Muito obrigada, Cris, por ter tirado um tempo, por ter se reorganizado nas suas escalas, por ter vindo aqui. Muito Eu que obrigada, Fran, agradeço. também, por ter Eu se que reorganizado agradeço. com seus pacientes. Gente, ela já vai sair daqui e ir E pra atender missão. e trabalhar Gente, já. que Ela tá chegando. Achei que foi muito bom, achei que vocês trouxeram experiências que vão acrescentar muito na vida de muitas mulheres que vão assistir, que querem viajar sozinhas, que foram mães solos ou que são mães solos, vão buscar força na sua história, vão buscar força na sua história de problemas, né, de saúde mental que você conseguiu superar através da moto, do jiu-jitsu também, acho que deve ter te Sim, ajudado, porque me muito, ajudou também. muito. E acho que foi muito enriquecedora essa conversa, muito bom. divertida. Eu agradeço as duas, né, ao programa em específico, né, e sou muito grata à oportunidade que foi através da Thaís, né, que eu cheguei até aqui, e dizer que o jiu-jitsu, para mim, e a moto são 2 escopos. Minha hashtag é sempre jiu-jitsu e a moto, para mim, são os lugares aonde realmente eu fico só comigo. Eu também. deixem eu a sou mensagem. realmente testemunha do motociclismo e testemunha do jiu-jitsu. Porque eu chamo todo mundo pra fazer jiu-jitsu e eu falo pra todo mundo comprar moto. Testemunha de honra. Eu deixo aqui, né, o convite para todas as mulheres, né, estendo aos homens também, mas especificamente para as mulheres, seja na Checkmate, seja na Grace, preferencialmente na Checkmate, que Não tem rivalidade aqui pros amigas. que busquem, né, uma forma de defesa pessoal, seja jiu-jitsu, muay thai, qualquer Que tipo se de... sentir bem Não, mesmo. Exatamente, dança, aquilo, a dança, o yoga, yoga. mas cuidem de você. Porque quando a gente se permite, né, qualquer tipo de esporte, isso trabalha o corpo e a mente. E isso eu falo com propriedade, superação. A gente ouviu aqui da Fran também, que fez parte e faz parte da superação da gente todos os dias. E recomendo a moto também, né? Para as meninas que querem entrar nesse mundo, sejam bem-vindas. E você, Fran? Né? Serão muito Se bem programem, recebidas, façam como porque- eu e Fran fizemos para nos permitir esses momentos, né? E venham viver a experiência do jiu-jitsu e do motociclismo. E Porque Fran, são deixa duas, seu recado duas aí pras famílias. meninas, São pras mulheres. Eu falo que são 2 famílias. O jiu-jitsu é uma família. Desde o primeiro dia que eu cheguei para treinar, eu fui muito bem recebida, nunca fui desrespeitada. Sempre todo mundo, tanto as meninas que treinam quanto os homens, sempre me trataram super bem. Então, assim, é uma família. E o motociclismo, a mesma coisa, né? O motociclismo aí vem de uma história também masculina, né? Muito. E hoje a gente vê que tem muita mulher motociclista, muita mulher. Muita de mesmo. motona imensa. Poderosas. E não é só para Mulher- ter a moto, são mulheres motociclistas mesmo. Motociclista, Quando eu vivência. decidi ter a moto, Não é, eu tenho exatamente. uma moto, mas tá lá na garagem, eu não Não, ando. se você olha a quilometragem É a ali, tá vivência. maior que a moto do coleguinha ali, o homem. É a vivência. Entendeu? Então, assim, é um estilo de vida e é libertador. Eu falei, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu falei, cara, todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na vida essa experiência. É uma liberdade sem descrição, assim, é um sentimento, é uma coisa que transforma a nossa mente, transforma o jeito de ver muitas coisas e de viver, né?
E, gente, obrigada, Bruna. Obrigada a Obrigada, vocês. Thaís. Amei, um prazerzaço estar aqui. Quero voltar. Quero Ai, voltar também. Cara, é assunto Ai, que eu a gente quero falar tem que ter a mais parte coisas. 2. Dá pra falar muita coisa ainda com essas mulheres. Mas assim, tô muito feliz também que vocês conseguiram chegar aqui, se organizaram pela causa, estão conhecer um pouco mais, né, sobre Estamos vocês. juntas. E assim, que isso que tá chegando do outro lado vai abrir a mente de muitas mulheres, né? Mostrar que a mulher tem que se libertar mesmo, tem que ser livre, para que ela possa se descobrir, né? Por baixo dessas camadas que a gente tem, que foram colocadas, vestidas na gente, esses uniformes, né? De tudo que querem que a gente seja. Mas, na verdade, olhar para o que você quer ser, né? E aí, a partir disso daí... Você não precisa decidir agora, querida. Só viva. Só E aí viva. você vai descobrindo. Eu posso só dar um recadinho pra mulherada que tá aí do outro lado? Já dando o recado? Eu também faço parte da Ladies, assim como a Fran. E eu quero deixar aqui o recado e o convite para que vocês venham até o Hospital do Amor para fazer a sua prevenção. Prevenção é o ano todo, não Exatamente. é só nos meses coloridinhos. Não são só nos meses comemorativos, Nos meses- não é cobrado nada, você apenas precisa ir até o hospital, claro que tem toda uma cronologia, né? Você tem que aguardar, pega uma senha, assim como todos os Mas lugares. não precisa de encaminhamento, Exatamente, né, do não SUS. precisa de encaminhamento, basta você querer se prevenir. Previna-se, sabe? Acho O que câncer de de colo colo de de útero é muito comum e é um dos campeões. E se descoberto no começo, seja o câncer de colo de útero, mas o índice de câncer de mama nas mulheres e próstata nos homens são os dois campeões de cura, desde que descoberto no início. Então fica aqui o convite, né? Vamos utilizar o espaço Com certeza. para que Cuidar a do gente nosso também templo, possa cuidar desse templo e é o nosso corpo. Doem sangue. Doe sangue, doe Doem